Olá a todas as pessoas que nos veem do YouTube e nos escutam do Spotify. Está começando mais um episódio do Office Talks, comigo Pedro, host, e Ju, também host desse podcast, com um novo convidado aqui, que é o Marco, para falar sobre recolocação no mercado de trabalho. Quando a gente pensa em recolocação, a gente pensa na pessoa que ficou muito tempo fora do mercado, mas nem sempre pode ser esse o caso. De repente, 1 ou 2 anos pode ser tempo suficiente para a pessoa ter que se recolocar no mercado de trabalho. E também pessoas que querem mudar totalmente da área que atuam hoje, que o pessoal chama atualmente de pivotar na carreira, que é você sair de uma área que você está acostumado para uma área que talvez você nunca tenha trabalhado ou trabalhado ao lado, assim, vendo algumas atividades dessa área, não diretamente atuando nela. Eu vou apresentar aqui o Marco. O Marco, ele é pai da Luísa e da Rafaela. Atualmente, ele é diretor de marketing, produtos, operações e experiência do cliente da instituição financeira Kista e do marketplace Bom para Crédito. Cursou administração de empresas com MBA em economia de empresas, ambos pela USP São Paulo, além de cursos de marketing, negócios e comportamento do consumidor no Brasil. No exterior, cursou em instituições como Harvard, IESE e a Universidade de Lisboa, em Portugal. Tem mais de 20 anos de carreira em empresas de diferentes portes em serviços financeiros, desde empresas multinacionais de grande porte até uma startup em crescimento acelerado. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado pelo convite, gente. Valeu, Marco. Parabéns pela iniciativa do podcast. Esse tipo de coisa é muito importante para quem está crescendo na carreira nesse momento, porque é a vida real. Coisas que não são ensinadas no dia a dia de faculdades, cursos e tudo mais. Então é super importante. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui para compartilhar o seu conhecimento. Anos aí de experiência no mercado, né? Uhum. Então acho que vai ser muito produtivo e muito enriquecedor para quem está nos ouvindo e nos assistindo hoje. Uhum. Marcos, se você quiser falar um pouquinho sobre você. Bom, então, Marco, 46 anos, como eu falei, pai, como está aí na descrição, pai de 2 meninas. Só complementando alguns pontos que, enquanto a Júlia estava falando, eu fui pensando, quer dizer, a minha carreira sempre foi generalista e com alguns aspectos especialistas, sabe? Então, eu acho que, aí como dica para quem está ouvindo, quer dizer, essa combinação entre ser generalista, conhecer o business como um todo, e ser especialista em alguns assuntos, alguns aspectos dentro do negócio, é super, super importante. E aquilo que você está falando de recolocação, quando você está falando, eu comecei a pensar, essa questão de recolocação ou pivotar a carreira, às vezes a gente pensa, é a iniciativa da pessoa pivotar a carreira. Mas muitas vezes, e isso foi o que aconteceu comigo, o mercado pivotou e eu tenho que me adaptar a esse mercado. Tá? Então, lá por 2015, eu atuava como superintendente de marketing e produtos de uma seguradora americana, um dos maiores no mercado específico que ela trabalha. E daí eu comecei a ver que o digital, o mundo digital, ele estava começando a invadir o marketing. E eu não tinha conhecimento algum sobre digital. Não tinha conhecimento realmente algum. E isso foi um determinado projeto que a gente tocou lá e que eu tive que aprender na raça alguns aspectos do digital. E eu senti que se eu não me especializasse naquilo, estava morto no mercado. Então, quer dizer, nesse caso, o que aconteceu foi eu acabei mudando minha carreira dentro da mesma área, só que em função de um movimento super forte do mercado. Tá? Então, são diversos aspectos que podem fazer você ter o desejo de pivotar a carreira. Às vezes, simplesmente, você não está gostando daquilo que você está fazendo. Ou, simplesmente, você precisa adaptar porque você está vendo lá na frente o que vai acontecer e se você não mudar, você não chega onde você quer. É muito importante, Porque, às vezes, a pessoa ela não percebe essa mudança do mercado e ela pensa, putz, fui demitida ou não saio do meu lugar, mas ela não está percebendo a mudança que está acontecendo em volta, Exato. E aí ela também tem que se mexer e ir atrás de cursos, conteúdos para se manter sempre atualizada, Cursos, mas também, cara, informação. Hoje, assim, a gente tem uma mega facilidade hoje que informação não falta. Quer dizer, essa iniciativa que vocês estão colocando aqui. Existem diversas outras iniciativas também com muita informação no mercado. Então, por exemplo, quando a gente pensa em digital, por exemplo, no marketing digital, a gente pensa muito na época da pandemia, que houve uma aceleração desse crescimento muito forte. Mas isso já vem acontecendo há muitos anos. Sim. Só então, acelerou um processo que já existia, Todo mundo fala, foi em 2 anos, teve uma aceleração que muito provavelmente seria em 10 anos. Mas houve em função de um aspecto, que foi triste pra caramba pra todos nós, Quer dizer, esse período de 2 anos que ficou dentro de casa. Mas, por outro lado, quer dizer, acelerou todo um processo de digitalização do mercado que a gente já vinha vendo acontecer há muito tempo. E foi isso que me motivou, quer dizer, quando eu comecei a ver realmente que, por exemplo, quando você faz uma campanha de marketing, ao invés de interromper algo que você estava fazendo, passou como a propaganda de TV. Antes você, na propaganda, tinha um conceito de interrupção. Quer dizer, você estava lá assistindo uma novela, parava a novela,
para passar uma campanha de marketing. Agora, as campanhas elas precisam estar na jornada de vida da pessoa. Então, por isso que, por exemplo, quando você coloca seus investimentos em marketing, você faz um plano de marketing, se coloca muito no marketing online. E hoje até mais do que no marketing offline, que a gente chama que é televisão, por exemplo. Por que isso? Porque, cara, quantas horas a gente passa nas redes sociais hoje? Sim. Se você não tiver no Instagram, se não tiver no Facebook, no Google principalmente, cara, você tá fora do mercado, entendeu? Isso era uma coisa, inclusive, que eu tava conversando em um jantar recentemente, era aonde você busca informação hoje sobre algo que você quer comprar, Sim. sobre algo que você quer visitar, Sim. sei lá, vai a um restaurante, onde você pesquisa? Você vai no Google, não, ou você vai no Instagram, você vai ver como as pessoas se vestem, o que as pessoas comem, então é isso, as redes sociais estão dominando tudo. E isso muda constantemente. Então, por exemplo, algo que está mudando completamente o mercado hoje é o TikTok. O TikTok se tornou uma ferramenta de busca tão poderosa quanto o Google. Pasme. E daí eu falei, pô, eu li isso no jornal outro dia, eu falei, putz, é real. Daí eu conversando com as minhas filhas, elas falaram, pô, eu procuro muito mais no TikTok do que no YouTube. Desculpa, no Google. E YouTube também é outra ferramenta de busca fantástica, quer dizer, então, por quê? Porque depende do teu interesse, depende muito, por isso que é interessante, quer dizer, depende muito mais do interesse do consumidor, do indivíduo, do que da estratégia de marketing. Entendeu? Então, você precisa estar atento o tempo todo. Então, por isso, quando você pergunta, cara, os cursos são importantes sempre. Se estudar sempre. Vou dar alguns exemplos aqui depois, quando a gente fala sobre isso. Mas o senso crítico, a atenção ao que está acontecendo ao teu redor, não só do ponto de vista de mercado, mas do ponto de vista de dia a dia, é tão importante quanto o curso. Né? Então, e agora só voltando um pouquinho naquilo que a gente estava falando da questão da recolocação. Então, quando eu senti que o mercado estava mudando, eu falei, pô, eu preciso me especializar. E daí, naquele momento, eu estava com algumas questões pessoais também que eu queria resolver, porque eu já trabalhava desde os 16 anos, nunca tinha parado um tempo para respirar, tinha acabado de fazer 40 anos, isso mexe com a cabeça das pessoas. Daí eu decidi realmente dar uma parada. Dar uma parada produtiva, vamos dizer assim, que é um ano sabático que o pessoal chama. Mas, sinceramente, era uma parada para melhorar minhas questões de saúde, tá? Então, por exemplo, pô, eu já tinha começado a correr naquela época, tá? Eu corria provinhas aí de 5, 10 quilômetros, mas esse tempo me propiciou chegar a uma meia maratona e daí eu acabei fazendo 5 meias maratonas. Conheci um país que eu não conhecia, que é fantástico, é Portugal. Então, eu coloquei como minha ideia foi ir para fora. Coloquei Portugal como centro, mas fiz cursos nos Estados Unidos, na Espanha. Foi um momento realmente extremamente importante para mim. Vai perguntar, pô, não era um risco? Evidente que era um risco. Eu assumi um risco imenso, tanto pessoal quanto profissional. Mas eu acho que valeu a pena. Sinceramente, acho que valeu a pena no sentido de, pô, eu voltei muito mais capacitado em relação ao mundo como ele é hoje, tá? O mundo profissional como ele é hoje. E claro que algumas arestas eu tive que, na volta, principalmente por questões pessoais, eu tive que acertar, e tenho que acertar até hoje, não tem muita dúvida. Mas, sinceramente, vale a pena. Eu acho que vale a pena quando você sentir, tá no momento que você precisa se potencializar teu conhecimento em relação ao que está acontecendo no mercado, fazer algum tipo de parada produtiva, sabe? Então, foi isso que eu fiz. E daí conforme a gente for falando, eu falo estratégia, porque precisa ter estratégia. Não é simplesmente ir para fora, ficar lá na praia, olhando pro mar. Não, precisa ter uma estratégia para quando você voltar, você facilitar o processo de recolocação. E quanto tempo foi mais ou menos essa parada? 1 ano. Ao todo deu 1 ano, assim. Ao todo deu 1 ano. Legal. Aí é um ano produtivo, como você falou. Você fez cursos, conheceu cidades. Exato. E assim, quando eu falo de estratégia... também, né? Exato. Quando eu falo de ter uma estratégia, Julia, é o seguinte. Por exemplo, quando eu fui escolher os cursos, eu falei, pô, eu já estava numa posição senior de gestão. Então, eu escolhi 3 cursos, tá? Um curso que a gente chama de C-Levels, né? Conhece esse conceito de C-Levels? Quer dizer, só para quem não conhecer, C-Levels são aqueles que reportam para um CEO, né? Então, eu já reportava para um CEO, para um presidente de uma empresa. E eu fiz um curso para C-Levels de estratégia digital. Esse do IES da Espanha. Então, quer dizer, olhar de cima, vamos dizer assim, do ponto de vista estratégico e não só marketing. Eu fiz um segundo curso que foi em Harvard, que esse é um pouco mais completo de gestão de marketing digital. E aí a gente chama de para middle management, para gerência de médio porte. E aí, pô, o que você via? Você via como gerenciar uma área de marketing digital, quais indicadores você precisa medir, gerenciar as campanhas, para fazer um plano de mídia, como seria a melhor forma de fazer um plano de mídia, basicamente é onde você aloca o investimento
das campanhas. Então, foi realmente uma gestão voltada para marketing digital. Daí eu fiz um terceiro em Portugal, que era de uma Universidade Nova de Lisboa, em parceria com uma agência de marketing e branding e marketing digital. E que esse foi muito interessante porque era meter a mão na massa. Então, era como faz uma campanha no Google, como faz uma campanha no Facebook. Então, a estratégia qual que foi? Pô, um curso de C-Levels mesmo, de gerência bastante sênior, um curso de gestão média, que é mais a gestão do dia a dia, e outro de meter a mão na massa, que é um curso para analistas mesmo, que queriam conhecer marketing digital. Daí eu achei que dentro desse conceito, dessa estratégia, eu passaria por diversos vieses do marketing digital. E foi super legal. Então, além disso, eu fiz outros cursos, mas muito mais cursos sobre temas que eu gostava, do que temas realmente voltados para digital. Mas assim, dentro dessa estratégia de pivotar, eu estava me adequando ao mercado que eu atuava e fui lá ganhar conhecimento em relação a isso, tá? Então, foi essa a estratégia que eu adotei. E outro ponto e aí para contribuir muito para o processo de recolocação, gente, networking. Não perca o networking. Você já tem. Tente construir cada vez mais. Networking é tão importante quanto uma formação. Networking, rede de relacionamentos. Rede de relacionamentos no Brasil, em outros lugares, é tão importante quanto um curso, tá? Então, isso foi outra coisa importante. Eu não perdi os laços, mesmo nesse ano que eu passei fora, eu não perdi os laços com o Brasil. E acabou construindo os novos também, né? Sim, construí novos lá, fantásticos. Tenho amigos até hoje que a gente conversa pra caramba. Só que, do ponto de vista profissional, é importante que as pessoas não esqueçam que você existe. A quem não é visto, não é lembrado. Isso é muito ditado antigo, mas é super, super relevante. Quem não é visto não é lembrado. Enquanto você está fora, e hoje a gente tem toda a possibilidade de manter contatos, né? Então a tecnologia ajuda muito nisso. Então, assim, quando for fazer dentro da estratégia, tem que ter a manutenção dos relacionamentos que você tem aqui no Brasil. E quando voltar, eles vão ser super, super importantes no processo de recolocação. Viu, gente? O happy hour é importante também, viu? Super importante. Super importante. Happy hours, almoços, jantares, sabe? E assim... Até o cafezinho da tarde, cafezinho da tarde. E que faça sentido para as pessoas, sabe? Que não seja uma coisa falsa, que não seja uma coisa que eu quero... Artificial, né? Exato. Isso tem que evitar completamente. E dá para manter. Quer dizer, uma rede de relacionamentos tem que ser ganha-ganha. Quer dizer, não pode ser só centrado em você. Uma coisa que eu achei muito ruim nessa mudança que começou a existir, né? Depois da pandemia, que foi o home office... uma coisa que eu senti falta foi o contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa que, se eu tô trabalhando de casa, eu não saio para tomar um café com um colega, ou não chamo ele no Teams ou no Google Meets. Vamos trocar 10 minutinhos de ideia aqui pelo Teams ou pelo Meets. Coisa que antigamente, no ambiente de trabalho, você tinha esse contato com a pessoa. Sim. Tinha os happy hours, né? Que você interagia também com outras áreas, com outras pessoas. Então, eu senti bastante falta. Na minha opinião, eu prefiro, né, entrando nesse contexto de network, um modelo híbrido. Sim. Porque você consegue separar um tempo para você ser produtivo na sua casa e um tempo também no trabalho para você ser produtivo, óbvio, mas ter também o contato com as outras pessoas, né? Sim. Eu acho que é muito importante. Sem dúvida, cara. E assim, vou dar meu exemplo. Quer dizer, todas as movimentações que eu fiz, ou elas foram motivadas ou foram ajudadas, num sentido, já eu explico o que é ajudada, por pessoas do meu relacionamento, tá? Então... Desde o primeiro estágio que eu fiz da empresa, na General Electric, que eu trabalhava, foi um amigo meu que falou, tem uma vaga aqui com teu perfil e tudo mais para estágio ainda. E ele trabalhava na RH da GE. E daí, ele foi lá e me indicou, fiz as entrevistas, fiz todo o processo e foi muito legal. E entrei a empresa que eu tenho um carinho imenso até hoje. Depois, todas as mudanças que eu fui fazendo ao longo da carreira foram, tem uma vaga aqui que eu acho que é a tua cara. Ou se eventualmente eu vi a vaga que tinha a minha cara, as empresas normalmente pedem referências. Então, se você tem um network interessante, você trabalha as referências mais adequadas àquela vaga. Então, por isso, networking é fundamental. Eu não estou falando o cara que tem o maior networking do mundo, é uma coisa que eu preciso explorar mais ainda, tá? Mas, de qualquer forma, para quem está crescendo na carreira, gente, mais uma vez, é tão importante quanto um curso. Então, invistam nisso. Ô Marco, eu tenho uma pergunta sobre o network, né? Você falou que as empresas pedem referências. Sim. Nesse caso, as referências têm que ser obrigatoriamente, né? Uma referência direta, por exemplo, um superior ou algum subordinado, ou pode ser alguma pessoa que trabalhou paralelamente a você. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa área que
vestiam com várias categorias diferentes de produtos. Uhum. E eu tinha relacionamento também com as pessoas que trabalhavam nas outras categorias, Sim. mas não necessariamente a gente respondia uma para outra. A gente tinha um relacionamento, né, de par, assim, e não na mesma área. Essas pessoas que você tem um relacionamento de par, elas também são referências relevantes para você colocar como currículo? São. Normalmente o que as empresas pedem, cara, quando pedem referências, são 6 referências. 2 de pessoas para quem você respondeu, 2 de pares, e aí entra a resposta para a tua pergunta, e 2 de pessoas que você gerenciou. Então, para ver o 360 mesmo, sabe? Então, por isso, relacionamento interno na empresa é super importante também nesse sentido. Tá? Porque é sempre importante ter gente falando a realidade sobre você. Mas a realidade também ela é feita pelo relacionamento que você faz. O relacionamento é uma parte integrante do dia a dia de trabalho e influencia na tua eficiência profissional. Então, relacionamento nesse sentido interno também é super importante. E outra coisa, normalmente eles pedem recentes. Então, dificilmente eles vão pedir quando você era estagiário. Não faz muito sentido. Por exemplo, não vai pegar... Você reportou para 2 pessoas numa única organização. Eles vão pedir para você uma pessoa para quem você reportou em uma organização e outra pessoa que você reportou em outra organização, para ver como foi teu desempenho em diversas etapas da tua carreira, sabe? Mas sim, respondendo a pergunta, é extremamente importante, tá? Manter esses relacionamentos e usar, quando houver algum tipo de pedido, essas pessoas para colaborarem com você. E uma coisa que é importante, não é para ajudar, é para falar a verdade sobre você, tá? Ontem estava o CEO da Michael Page no Pânico, Page Group no Pânico. Para quem tiver aí, entra, a gente pode até colocar o link para as pessoas aí no YouTube. E ele falou uma coisa super legal que eu achei super importante. Quando você faz uma entrevista, muitas vezes você se prepara e algumas vezes você pode até falar alguma coisa que não é verdadeira a teu respeito. Daí a empresa vai contratar com base nessas informações que não são verdadeiras a teu respeito, ou seja, vão contratar uma pessoa que não é aquela verdade, né? E depois você não vai conseguir performar no dia a dia algo que não é você. Então, por isso que quando você for pedir as referências, quer dizer, quando posso usar você como referência, para a pessoa falar coisas que são reais e não para te ajudar em função daquela vaga. Tá? Então, é super importante que a verdade prevaleça nessas relações. Engraçado porque o último convidado que veio, ele também falou sobre essa questão. Você sempre falar a verdade, né, nas entrevistas e sempre manter a Juro sinceridade. que eu não vi, eu falei, não vou ver a anterior para não me influenciar. Mas então já bateu, é fato. Legal. Então aí, ó, gente, sejam sinceros nas entrevistas, porque é o segundo convidado que fala isso e sem dúvida você não consegue performar. Você não consegue no dia a dia, uma hora a máscara cai, tá, gente? Então é super importante que vocês sejam totalmente verdadeiros. Sim. E se você ainda não assistiu a entrevista anterior, então assista, mas depois dessa daqui. Então não saiam daqui e depois que vocês assistirem, vão para outra entrevista e aproveita, deixa o like aqui no vídeo, porque já tem aqui informações muito valiosas. E se inscreve, por favor, para ajudar a gente nesse começo aqui de canal. É muito importante que você se inscreva, porque você está apoiando o canal e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então, e você também vai receber notificações quando a gente postar novos vídeos. Isso aí. E compartilhe com seu coleguinha de trabalho. É importante também. Vamos compartilhar a informação para criar um ambiente corporativo mais saudável que para todas as pessoas e que todas as pessoas tenham esse conhecimento para crescer na carreira, tá bom? Então, compartilhe com seu amiguinho. Voltando à experiência que você teve fora, o que mudou na sua percepção como profissional e como pessoa mesmo, ter tido essa experiência? Fora do país, honestamente, o Brasil está muito desenvolvido do ponto de vista de mercado, sabe? Então, o mercado brasileiro, ele não fica longe do mercado daquilo que a gente vê lá fora. Talvez até em relação a Portugal, que foi o grande centro onde eu fiquei, a gente esteja até em alguns aspectos mais desenvolvidos. Por exemplo, serviços financeiros, definitivamente, a gente está anos-luz à frente de muitos mercados lá fora. Sinceramente, do ponto de vista de mercado, não vi grande diferença, tá? O que eu senti, assim, aumenta muito a tua visão de mundo, tá? Então, e isso é outra coisa que eu realmente recomendo para quem está crescendo na carreira. Crie repertório. Então, quando eu passei algum tempo fora, quando você aumenta a tua visão sobre o mundo, assim, eu já trabalhei numa multinacional por 8 anos, e lá eu viajei o mundo inteiro pela GE. Por isso que esse é um dos motivos pelos quais eu tenho um carinho muito grande pela GE, porque ela me deu muita oportunidade, não só de conhecer o mundo, mas de conhecer gente, conhecer indiano, conhecer pessoal da República Tcheca, franceses, sabe? Então foi um período muito rico naquele momento.
Mas esse período fora, ele me fez olhar o que estava acontecendo no Brasil do ponto de vista de mercado de uma forma um pouco mais crítica, identificando onde estavam as oportunidades, tá? Vou dar um exemplo. Quando você está fora, você tem... Isso é uma vantagem, né? Não só fora, mas quando você tira um sabático, você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Tá? Isso é muito legal. Quando você está no dia a dia de trabalho, você está lá fechado, enfurnado dentro do teu mercado e você não consegue olhar outros. Quer dizer, você tenta se especializar o máximo possível naquilo que você está fazendo. Eu acho que é o caminho mesmo. Porém, quando eu fui lá para fora, o que aconteceu? O mercado brasileiro, a gente estava no meio, tinha acabado de ser o impeachment da Dilma, com um governo de transição. Esse governo de transição, independente de questões políticas, sinceramente, a gente não quer entrar na parte política, eu estou sendo pragmático em relação à gestão econômica. Foi uma das melhores. Tá? Por quê? Porque eles viram a necessidade de regulamentar questões que iam fazer o Brasil crescer. Tá? E eu vou dar um exemplo. Regulamentação das fintechs. Foi em 2018. Tá? Isso facilitou muito a vida de quem queria empreender em fintechs. E isso lá fora eu comecei a perceber. Né? Porque lá fora, principalmente aí Estados Unidos e parte da Europa, as fintechs já estavam em fase de aceleração muito, muito grande. Aqui no Brasil tinha muitos entraves para as fintechs se estruturarem. Tá? Então tinha muitos entraves do governo mesmo, regulamentação para entrar. Então, por exemplo, para ter um banco aqui no Brasil, você precisava pedir amém a Deus para conseguir fazer um banco. Tanto que, por isso que a gente tem 4 bancos aqui no Brasil e só um estrangeiro, que de fato é grande, que é o Santander. Os outros são todos brasileiros. Por quê? Porque era muito difícil entrar no mercado brasileiro. O Santander só entrou comprando o Banespa, que era um banco estadual, gigantesco aqui no estado de São Paulo, mas de qualquer forma, assim, era muito difícil você crescer uma fintech. Daí veio o fenômeno Nubank. Quando veio o fenômeno Nubank, você começa a ficar de olho, né? Uma demanda reprimida por serviços de empresas de tecnologia ligadas a serviços financeiros. Daí, essa regulamentação do governo, surgimento do Nubank, eu falei, isso aqui vai crescer. Isso aqui vai crescer. Então, e eu estudando marketing digital lá fora, eu falei, a fome com a vontade de comer, né? Então, vamos começar a pensar nisso, tá? E daí, quando eu voltei para o Brasil, e aí o networking, eu comecei a buscar posições no mercado. E uma pessoa que tinha trabalhado comigo lá na GE há muito tempo, que eu tenho uma gratidão imensa por ela até hoje, ela estava numa empresa e falou, empresa de serviços financeiros, pagamentos. Ela falou, Marco, tem uma posição em marketing aqui, é super interessante para que tenha a tua cara. Daí eu falei, então... Daí quando eu fui para essa empresa, honestamente, foi a melhor e a mais difícil fase da minha carreira. É engraçado, né? Falar, melhor é mais difícil. Porque assim, quando, você imagina, você vai lá para fora, estuda pra caramba, fala, agora eu manjo tudo. Aí quando você chega aqui, você vê que o pessoal que está no dia a dia de trabalho tem um conhecimento diferente, não que seja mais profundo, mas é diferente. Por quê? Porque existem coisas, sabe, são específicas da empresa que fazem você tomar decisões completamente diferentes daquilo que você aprendeu no curso. A prática é diferente. Totalmente, totalmente. Então, se alguém falar para vocês que, eu sou super especialista em marketing digital ou no mundo digital, desconfie dessa pessoa, tá? Porque realmente isso muda tanto ao longo do dia a dia. Então, uma estratégia que você pensava hoje ia dar certo, estava dando certo, quer dizer, estava dando certo até hoje. De repente, ela não parou de dar certo. Por quê? Porque houve alguma mudança no mercado, no comportamento do consumidor e tudo mais, que aquela estratégia que você tinha adotado não está dando mais certo. Então, vou dar um exemplo. A entrada dos chineses como Shein e Shopee aqui no Brasil mudou completamente o mercado. E o que eu falo mudou completamente o mercado? Por exemplo, você tem um conceito de marketing de performance que a gente chama, que são as campanhas de Google, Facebook e tudo mais. Quando eles entraram, eles investiram pra caramba. Quando eles investem pra caramba, o custo dessas campanhas sobe demais. E daí, por exemplo, na minha fintech, lá, a fintech que eu estava trabalhando, eu tive que dar uma segurada no investimento nesse tipo de canal de oferta, porque tá muito caro. E daí eu não estava trazendo a rentabilidade que eu poderia trazer com outros canais. Então, ou seja, eu trabalhando numa fintech de crédito, eu fui impactado pela entrada de uma Shein e uma Shopee, que são mercados completamente separados do meu. Tem alguma correlação em alguns produtos de crédito, mas muito pouca. Ou seja, então, quando você começa a ver essas correlações assim, você começa a ver que, você precisa estudar, você precisa sabe, o tempo todo. E aprender no dia a dia também. Então, mais uma vez voltando. Quando eu estava lá fora, a ideia realmente foi olhar para o mercado lá fora também. Se eventualmente surgisse alguma oportunidade de trabalho para mim lá, eu agarraria com unhas e dentes.
não surgiu, infelizmente, mas... E quando eu voltei, eu estava muito próximo daquilo que estava acontecendo. E quando surgiu essa oportunidade numa empresa de serviços financeiros ligados à tecnologia, eu falei, é para lá que eu vou. Então, foi um período muito interessante. Então, ir para fora, fazer o sabático no Brasil e tudo mais, não pode perder as conexões pessoais, não pode perder o que está acontecendo no mercado, porque quando você voltar, isso vai ser extremamente relevante para você se recolocar. E depois que você voltou, você em quanto tempo se recolocou no mercado? 6 meses. Mas foi muito mais em função da demora do processo. Eu comecei o processo lá, sabe, o processo, eu fiz 12 entrevistas, pra você ter ideia. Aí demorou demais. Na mesma empresa? Na mesma empresa. 12 entrevistas na mesma empresa. E eu tinha outras. Só que assim, eu tive uma proposta de uma outra empresa que era uma seguradora, multinacional também. E essa empresa que era uma nativa digital. E eu assumi um risco muito grande aí, porque eu fui para uma nativa digital que eu nunca tinha trabalhado. E seria muito mais cômodo para mim voltar para uma seguradora, que era exatamente o que eu fazia, com conhecimento diferente. E daí eu preferi arriscar. Então por isso que eu até segurei um pouco, eu poderia ter me recolocado mais rápido, mas eu segurei um pouquinho porque eu tinha muito interesse em trabalhar nessa empresa nativa digital, tá? E daí, tanto do ponto de vista do storytelling da minha carreira, quanto do ponto de vista de aplicar os conhecimentos que eu tive lá fora, é muito mais interessante trabalhar numa nativa digital. Nativa digital são empresas que nasceram no mundo digital, do que ir para uma seguradora tradicional. Queria fazer uma pergunta que algumas pessoas mandaram pra gente. A gente sempre manda as perguntas que a gente vai fazer pro convidado no nosso Instagram. Então sigam a gente no Instagram para você poder mandar a sua pergunta na caixinha de pergunta. E aí muitas pessoas perguntaram como você manteve controle da sua saúde mental sobre nesse ponto, né? E parando para pensar, você já tinha 40 anos, pai de 2 filhas, com uma esposa também, saiu do Brasil, largou um emprego estável para ir tirar um ano sabático, estudar em outros países e voltar, né? Ou seja, você saiu de uma certa estabilidade para algo totalmente incerto, com bocas para alimentar, digamos assim. Então a gente imagina que a sua mentalidade para você não espanar, né? Não entrar em parafuso, assim, tem que ter um controle emocional muito forte. E como que foi essa fase emocional? Cara, sinceramente, primeiro, você tem que estar estável do ponto de vista familiar, tá? Então, minha esposa foi espetacular. Então, eles ficaram no Brasil, né, porque eu não ia atrapalhar a carreira dela e os estudos das meninas para fazer essa loucura. Então, e minha esposa foi parceiraça. Esse foi o primeiro ponto. Então, tenho muito a agradecer a ela, que ela manteve a nossa família estruturada, mesmo com a minha ausência naquele período. Eu vim e voltava pro Brasil com alguma frequência, né, para ver as meninas, isso definitivamente, ver as 3, 2 meninas, eu digo, 2 filhas e uma esposa, então eu batia muita saudade de fato. Essa era a parte mais difícil. O dia a dia, cara, não dá para reclamar, sinceramente, eu tava, sabe, privilegiado lá, eu tava, uma cidade maravilhosa que era Lisboa, visitei duas outras cidades maravilhosas que eram Barcelona e Boston, então não posso reclamar. Nunca tive muita grana na vida, principalmente na infância, mas graças a Deus naquele momento eu estava com condições financeiras para fazê-lo. Então, sinceramente, faça um pé de meia antes de fazer uma doideira dessa, porque realmente isso pode pegar. Então, essa parte financeira pode ser um viés de descontrole emocional muito forte. E isso eu fui muito dentro da estratégia que eu comentei com vocês no início. A questão financeira, ela estava dentro da minha estratégia. Então, eu tinha capital para ficar aquele tempo lá fora. Essa era a minha próxima pergunta. Como se estruturar financeiramente? Assim? Sim. Fazendo um pé de meia, já considerando... Quando você juntou esse dinheiro, você pensou que você faria isso? Não. Ou era um dinheiro que você tinha e falou, posso fazer? Isso, sinceramente, e aí para quem está começando a carreira agora, você tem 18 anos e 9 anos, a primeira coisa que você tem que pensar é em reservar uma parte do teu salário para investimento. Pode parecer totalmente fora do contexto aqui, gente, mas isso é fundamental para a carreira das pessoas. Por quê? Porque ela permite que você tome decisões a qualquer momento da tua carreira. Seja fazer um MBA lá fora, seja fazer um MBA no Brasil, seja, sabe, eu quero ficar um tempo descansando porque eu tô com algum problema de saúde, ele pode fomentar essa possibilidade. Tem um conceito que, até em outra live que eu participei aí representando mais a empresa, tem um conceito que é o seguinte, normalmente as pessoas recebem o salário, daí elas pegam o salário, menos que elas gastam, elas poupam. O racional tem que ser outro.
Tem que receber teu salário, tem que definir quando você vai poupar, você vai gastar o que sobrar. Tá? Então, é um conceito diferente, sabe? Ao invés de salário igual gasto, desculpa, o que você vai poupar é salário menos gasto, o que você vai gastar é o salário menos a poupança, tá? O que você vai guardar. Então, essa é fundamental a cada momento da carreira desde o início. Por exemplo, se eu tivesse guardado uma grana lá e tivesse investido em Petrobras há 30 anos atrás, eu tava rico agora, entendeu? Então, são coisas simples que às vezes tem algumas oportunidades que surgem e que você não... Bitcoin, por exemplo, há 20 anos atrás, se eu tivesse investido em 15 anos atrás, tivesse investido em Bitcoin também. Então, quer dizer, poupa, porque daí você vai ter muito mais poder de decisão, o poder de decisão vai estar na tua mão. Sim. Ao invés de, vou fazer uma loucura, tá bom, vou lá pra fora e vou ver o que dá. Vou ver se eu consigo arrumar algum emprego, alguma coisa lá. Você deixa muito na incerteza a tua vida. Então, eu prefiro trabalhar, junta grana, e daí você juntando uma grana, você consegue ter essa possibilidade. Então, principalmente pra galerinha que tá começando a carreira agora, junta uma grana, sabe? E separa uma parte do salário. E eu acho que é até importante, né? Mesmo que a pessoa já está na carreira há algum tempo, eu vejo muita gente que está em posições... Elas estão infelizes, mas elas não têm coragem de mudar porque elas não têm uma reserva, né? Que caso elas façam alguma besteira e sejam demitidas, ou caso elas tentem mudar e não dê certo, elas vão ter um prejuízo financeiro muito grande. E elas preferem ficar infelizes onde elas estão, com medo de mudar, porque elas estão refém da situação financeira delas, né? Exato. Então, ter essa reserva de emergência também te dá uma certa estabilidade emocional no emprego que você está hoje. Exatamente, perfeito. Perfeito, Pedrão. Cara, uma coisa muito importante, quer dizer, a última coisa que você pode ter é medo de ser demitido. Isso atrapalha muito a tua performance. Por quê? Porque você vai ser mais receoso, você não vai ser... Tem uma questão que é muito importante que eu tava pensando também quando tava vindo pra cá até. Tem muita gente que tem muito talento. Eu vi muita gente na carreira com menos talento ser muito mais bem-sucedida do que as pessoas mais talentosas. Por quê? Porque elas tiveram essa audácia, sabe, de tomar decisões. E você tem medo de ser demitido, você não vai ter essa audácia, você não vai ter essa coragem de tomar determinadas decisões. Então, quando a pessoa está nessa situação que você está colocando de receio em função de pode não ter uma reserva financeira, eu preciso desse trabalho por qualquer custo, ela tem menos possibilidade de crescer, porque ela não vai ter essa audácia, ela não vai ter essa coragem, entendeu? Na cabeça dela tem muito a perder, né? Quem Exato. não tem nada a perder e tem uma certa reserva, tem um porto seguro financeiro, né? Ela acaba sendo mais audaciosa, ela arrisca mais. Quem arrisca mais, né? A chance de crescer, lógico, a chance de ser demitido amanhã existe, mas, você não vai crescer se não tiver coragem. Quem arrisca mais, petisca mais. Então, é super importante que não tenha esse receio, sabe? E acho que toda essa parte de estrutura pessoal, a estrutura familiar, toda a parte de networking, mais uma vez vou falar, quer dizer, você tem a possibilidade de eventualmente, sabe, arriscar um pouquinho, porque sabe que tem pessoas que te conhecem no mercado e você tem uma entrada que você possa se recolocar rápido. Tudo isso vai fazendo com que você tenha mais coragem no dia a dia. E mais coragem no dia a dia significa, opinar mais, participar mais das reuniões, sabe? Dar uma ideia inovadora que pode exponencializar o business, entendeu? Expor opinião, né? Exato. E precisa, cara. Por exemplo, você vai participar de um evento, pergunta, dá a sua opinião. Então, as pessoas nunca vão saber o que está por trás de você e nunca vão saber teu talento, entendeu? Então, nesse sentido, cara, e mais uma vez, a reserva financeira ou, sabe, você guardar um pouco, você não precisa guardar tudo, tem que ser feliz também no dia a dia, não dá pra... Mas, gente, mais uma vez, quanto antes você começar a poupança, mais tranquila vai ser essa tua jornada profissional. Tem uma relação direta aí. Muito legal. A gente aqui já pegou 3 pilares para o sucesso profissional, galera. Vamos lá, então. Primeiro pilar, família, ter uma boa estrutura familiar. No sentido, assim, tem gente que às vezes passa por problemas familiares, né? E fala assim, eu não consigo ter uma boa estrutura, mas tenta transformar o seu ambiente familiar em algo que você se sinta confortável de estar, então, né? não só familiar, cara, mas de amizades também. Desculpa, daí você volta para os teus 3 pilares, mas isso é muito importante. Tem um livro que é uma bíblia de comportamento, assim, sabe? Tem um autor chamado Jordan Peterson, que é um canadense, um psicólogo canadense. Talvez a leitura mais densa, mais complexa que eu tive até hoje dos livros que eu li. E o nome parece autoajuda, tá? Que são 12 regras para a vida.
E assim, um dos pontos que ele coloca nesse livro é que uma das 12 regras para a vida é que você tem amigos que queiram ver o teu sucesso, que queiram o teu bem, tá? Uhum. E isso tá dentro desse conceito de estrutura. Se você tem um ciclo de amizades legal, que as pessoas queiram o teu bem, que fiquem felizes com o teu sucesso, pode contrabalançar essa questão familiar. Sim. Tá? Eu acho que a gente pode incluir, né, nesse rol de família, né, também, o círculo social fora do trabalho. Círculo social, acho que é melhor até do que só família, tá? Família é super importante, mas essa questão do círculo social, quão sólido é esse teu círculo social? Tá? Até eu vejo pro meu lado, né? A Ju, ela conhece um pouco da minha família, pelo lado, assim, de alguns parentes, não é nada unida, comparado com a família da Ju. Uhum. Então, eu me apego muito aos meus amigos. Sim. Então, meus amigos são a minha família quando eu não tô no meu ambiente de trabalho, né? Então, acho que só pra gente, então, colocar esse pilar aqui, né? O primeiro pilar, círculo social fora do ambiente de trabalho, família e amigos. Segundo pilar, networking. E terceiro pilar, uma estrutura financeira que te dê segurança para você tomar suas decisões. Ótimo, perfeito. Acho que não são só esses 3 pilares, provavelmente, né? Mas tendo esses 3 pilares, você consegue aí até alavancar mais sua carreira, tomar mais, ter mais segurança para tomar assumir suas riscos, né? Assumir riscos, tomar suas iniciativas. Exatamente. Quem sabe ao longo da conversa a gente tenha outros pilares aí, mas esses 3 eu acho que são fundamentais, realmente. Legal. Legal. Acho que até quando você comentou que quando você foi para Portugal, foi um risco que você assumiu, é isso, você tinha todas essas bases. Você teve apoio da sua família, você tinha uma reserva financeira e tinha o networking que você manteve aqui no Brasil, pelo menos pensando, quando eu voltar, se eu voltar, né? Eu tenho a quem recorrer, falar, e aí, como é que tá? Enfim, tinha essa rede, né? Exatamente. Voltando ao assunto da sua transição, né, para essa empresa, para as empresas mais modernas, como que foi a mudança de cultura para você? O que você percebeu? Quais foram os maiores desafios de sair de empresas muito tradicionais e ir para empresas muito inovadoras, tecnológicas? Perfeito. Então, como eu comentei antes, quer dizer, eu voltei há 5 anos atrás, lá de Portugal, e essa primeira empresa foi a experiência mais desafiadora que eu tive na carreira. Porque, eu estava sendo desafiado no dia a dia. Né? Então, coisas que eu não conhecia tão profundamente, que eu sabia de cursos, mas não sabia no dia a dia de trabalho. Tem uma diferença, você tem que ficar sempre fazendo, sabe, o que eu aprendi lá, com o que eu estou vendo aqui, tem diferença, mas aqui, é essa forma como as coisas rodam. Então, foi um período bastante desafiador, mas foi de um aprendizado violento. E essa experiência foi muito importante para o sucesso que eu estou tendo agora nessa nova organização. Então, eu estou há 2 anos e meio nessa nova empresa. Tá? Fiquei 2 anos na anterior, estou há 2 anos e meio nessa. E assim, algumas coisas que são completamente diferentes. Os princípios culturais. Então, por exemplo, quando eu trabalhei numa multinacional americana, uma empresa de serviços financeiros que atuava aqui no Brasil, e que tinha os princípios de qualidade, de processos, de rentabilidade do business muito, muito fortes, que eram os principais drivers, os principais direcionadores do negócio. E daí você vem para uma organização que é uma fintech, cujo principal driver, principal direcionador das nossas ações era crescimento acelerado, era quais os indicadores que impactam a valuation da empresa, são completamente diferentes para você tomar as decisões do dia a dia. Então, isso que acho que mudou bastante. A outra coisa é a velocidade de tomada de decisão. Tá? Então, por exemplo, hoje eu estou numa startup que foi recentemente, acabou passando por um processo de fusão com uma outra instituição financeira em março desse ano. Tá? E assim, o processo de decisão ele é muito mais ágil. Mas muito mais ágil. Então, quando você está numa multinacional americana, quando você está trabalhando numa seguradora brasileira centenária, os processos de decisão, pela própria estrutura, eu não estou fazendo juízo de valor. É a forma como as empresas, sempre foram bem sucedidas e não tem nada de errado, tá? Mas são formas de gestão diferentes, tá? E que é importante que você tenha um balanceamento das coisas boas de um lado e das coisas boas de outro lado. Então, você me perguntar, Marco, todas as decisões que você toma no dia a dia, todas as ações que você faz no dia a dia, são baseadas só nessa nova cultura? Não. Eu trago muita coisa, principalmente dessa empresa multinacional americana que eu fiz minha carreira a maior parte do tempo.
Então, até anteontem, desculpa, eu estava almoçando com 2 pessoas que trabalham lá junto comigo, e uma das pessoas, ela tinha acabado de fazer um curso de processos, de qualidade, de metodologias de qualidade e tudo mais, e daí estavam conversando entre elas, essas 2 pessoas, e o rapaz perguntou, mas que tipo de coisa você vê que dá para aplicar e tudo mais aqui? Daí eu comecei a pensar, poxa, nas fintechs, nas startups, tem um conceito de MVP, Uhum. é Minimum Viable Product, quer dizer, o produto mínimo viável. Tá? Inclusive, esse podcast foi pensado no conceito de MVP, gente. Mínimo produto viável. A gente está aqui com uma estrutura de investimento baixíssimo. Depois Inclusive, a gente compartilha, né? alguns influenciadores falaram que para você ter um podcast, o investimento mínimo era de R$125 mil. Olha, a gente não gastou aqui mais de 5 mil. Nossa, não mesmo. Então, MVP... Então, É pra vida. Exato, é pra vida mesmo. E esse conceito de MVP, ele tem um risco. É o seguinte, é que as coisas começam a dar certo, só que é um produto mínimo viável. Você precisa ter outros aspectos do produto que precisam ser implementados para que esse produto seja sustentável ao longo prazo. Uhum. É isso que as startups não estão fazendo. Tem muita startup que continua no MVP eterno. Então, e daí, por que eu estou fazendo essa ligação com processos de qualidade e tudo mais, que era a grande característica da outra organização que eu trabalhei boa parte da minha carreira. Porque essas questões de qualidade, de pensar processo e tudo mais, elas vão ser essenciais para que o MVP seja sustentável no longo prazo. Então, por isso que eu falo que as coisas começam a se combinar. Sim. Tá? Porque vai dar certo a startup que conseguir ser ágil e faça o MVP, não gaste muito dinheiro no investimento inicial, só que depois volte, quando o produto estiver escalando, volte e arrume as partes que ficaram pendentes do produto. Então, isso é super importante. Então, a lição que eu aprendi nessa questão de ter trabalhado em empresas tradicionais e ir para uma startup é justamente isso, é conseguir combinar o que é bom dos dois lados. Sim. Tá? Acho que é aí que vai estar o segredo das empresas que vão se sustentar. Tá? Uma coisa que eu percebi muito no mercado foi justamente essa questão de startups que, por alguma razão, não estavam indo muito bem. E aí trouxeram pessoas com muita experiência do mercado, pessoas mais velhas mesmo, porque você via assim, gerentes com 30 anos, a maioria, assim, a pessoa mais velha da empresa tinha 37, por exemplo, o que é uma pessoa extremamente jovem para estar num cargo super alto, assim. E você vê que pessoas mais experientes, com mais experiência no mercado mesmo, em empresas tradicionais, vêm justamente para adequar essas questões. Sim. E aí manter a sustentabilidade da empresa. Exatamente, exatamente. Isso é super importante. A gente está vendo muita... Por exemplo, a gente pensa nas fintechs. Fintechs, tecnologia. Tem tech no nome e tem tecnologia. Com processos rudimentares, gente. Não tô falando da nossa. A nossa realmente tem processos bons. Tô brincando. Tem muita oportunidade ainda pra gente... Eu acabei de pegar a área de produtos e tô com uma equipe muito, muito boa. E que tem esse mindset de olhar, identificar oportunidades e agir. Aí, Flavião, falei de você. Mas, assim, o Flávio é a pessoa responsável por produto lá na área. E é impressionante a visão crítica que ele tem. E é um cara que veio de empresas grandes também. Então, ele tem uma visão crítica sobre os processos e tá dando show em relação a ver oportunidades de melhoria dos processos, de ajustes naquilo que tem que ser feito. Vai lá e faz. Então, essa capacidade de execução, que também... é muito importante nas fintechs, é muito importante nas startups, mas que tem essa visão crítica, que eu acho que a experiência em empresas maiores, ela ajuda muito. Então, acho que até... essa combinação é fundamental. Desculpa, mas até por conta dessa velocidade na tomada de decisões, né? Sim. Se a pessoa tem um senso crítico, que ela adquiriu em um processo, uma burocracia um pouco mais longa, ela consegue tomar decisões rápidas, melhores. Sim. Porque ela teve uma experiência de... ter um passo a passo para tomar uma decisão num longo prazo. Assim. Exatamente. Então, e outro ponto que eu queria colocar, que agora eu tenho que falar da outra gerente da área, né, Malu? Que é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe, eu odeio falar minha equipe, já explico o porquê. Porque, assim, normalmente, pode quiser explicar agora, pode explicar. Beleza. A gente fala muito minha equipe, não é o líder que tem equipe, é a equipe que tem o líder, né? Quer dizer, então o líder é parte da equipe, então por isso que eu acabei falando um termo que normalmente eu evito usar. Mas de qualquer forma, sabe, no time que tá comigo lá, que é a Malu, ela vai completar vai estar 4, 5 anos na organização. Isso ajuda demais também.
Então, eu acho que são duas coisas, quer dizer, diversas experiências, que é o meu caso, porque eu tenho bastante tempo em uma organização e depois uma média aí de 2 anos e meio, 3 nas outras experiências que eu tive. Se eu voltasse a carreira, eu fecharia ciclos mais longos. Mas, por exemplo, a Malu, ela tá há bastante tempo lá na empresa, então ela ajuda demais no conhecimento sobre o negócio, sabe? Então, por exemplo, tá dando um problema, a gente pensa, pô, o que será que tá acontecendo? Ela é a primeira a levantar o dedinho e falar, pô, acho que é isso, e normalmente é isso que tá acontecendo. Então, acho que é formação de time, sabe? É a combinação de skills. Então, pô, é super legal ter uma galera nova que tá com sangue nos olhos e quer crescer, e que tem todos esses conceitos digitais nativos, quer dizer, ela nasceu com aquilo, combinando com os cabelinhos brancos que podem trazer uma visão crítica, uma visão diferente, né? Quer dizer, então acho que essa combinação é fundamental, não dá para ir só para um lado ou só para o outro. Inclusive eu lembro, há alguns anos atrás, muitas matérias falando sobre por que as startups estavam dando errado, e uma das causas era que tinha muita gente nova, né, e não queria passar, às vezes, por uma burocracia, um processo. Sendo que, quando eu juntava uma startup que tinha pessoas com cabelinhos brancos e gente nova, tinha essa mistura, né, de comprometimento, responsabilidade e processo com a inovação. Sim. E aí eram startups que tinham tinham maiores chances de sucesso, né, comparado com aquelas que tinha gente jovem. Sim, é fato. E assim, as gerações novas, quem conseguir ter esse comprometimento de dia a dia, de entrega, de resultados, com esse perfil jovem de inovação, pô, vai ser o profissional completo, sabe? Então, realmente recomendo que, pra galera mais nova, conversem com uma galera um pouco mais velha e vejam que tipo de coisa, sabe? Peçam feedback. Tipo de, sabe, comportamento, coisas diferentes eu posso mudar, sabe? Porque, pô, a cabeça do jovem é uma esponja, né? Quer dizer, agrega muita coisa, consegue trazer muita coisa. E esse encontro de gerações é fundamental, tá? Então, assim, montando times, meus times sempre vão ter uma combinação dessas características, tá? E isso é muito legal, tanto para o time, né, que vai entregar um produto muito legal, e para as pessoas que estão ali no time, né? Porque eu sou bem nova, tenho 26 anos. Eu interagir com pessoas mais velhas, eu aprendo muita coisa. Tem coisas que eu reluto até, às vezes eu fico, não, mas eu tô certa. Acho que isso é até um pouco da nossa geração, assim, de ser... Eu, pelo menos, sempre tive tudo, nunca passei por nenhuma dificuldade. Então, quando as pessoas não concordam comigo, pra mim, às vezes, eu sinto uma certa dificuldade em aceitar. E conviver hoje, por exemplo, com a minha coordenadora, foi muito positivo pra mim, porque ela é uma pessoa com um senso crítico muito apurado. Sim. E no começo eu sofri um pouquinho, até comentei com ela recentemente. Eu sofri um pouco, assim. Falava, nossa, acho que eu tô fazendo tudo muito errado. E aí não, hoje eu percebo que ela tava me ensinando a ter esse senso crítico. Legal. Hoje eu sou muito melhor no que eu tô fazendo. Ótimo. Então acho que é super importante ter esse encontro entre gerações mesmo. E assim, quando você olha pra trás na carreira, tem um vídeo que a gente pode colocar também no... Link na descrição, nos comentários. O discurso do Steve Jobs numa formatura de Stanford. Não sei se já viram esse discurso. Já vi. Eu não lembro exatamente como é que era o discurso dele, mas eu já Ele é vi. espetacular. Tá? E ele fala, e acho que a frase que mais marca esse discurso é que ele, assim, muitas vezes a gente passa um tempo não entendendo esse tipo de situação que você está falando, pô, uma baixa autoestima porque acho que estou fazendo tudo errado. O papel da tua coordenadora, você vai ter essa noção daqui a algum tempo, você vai olhar para trás e vai conectar os pontos. Ó, a coordenadora que me deu esse feedback nesse momento, no momento que minha autoestima estava lá embaixo porque eu achava que eu não estava fazendo tudo errado, foi extremamente importante, que me ajudou numa outra situação que não tinha nada a ver com essa história. Tá? Então, se vocês puderem ver esse vídeo, ele é uma aula, tá? Esse discurso dele. Então, principalmente nessa questão de conectar os pontos. Às vezes acontece coisa na nossa vida, profissional, pessoal e tudo mais, e você não entende o porquê está acontecendo, e você vai entender lá na frente porque te ajudou de alguma forma. Legal esse discurso. Link na descrição, pessoal. Deixa o like. É fantástico. E também tem um ponto, e aí eu acho que é das gerações um pouco mais novas, nem tão mais novas, acho que é a partir da minha geração, que é a necessidade de resultado de curtíssimo prazo. Gente, a vida não é 100 metros rasos, a vida é maratona. Então, tem que ter constância. Tem que ter consistência naquilo que a gente faz. Tá? Então, é super importante. E aí também, voltando, conectando os pontos, né? Eu fiz um curso uma vez, minha filha mais velha estava para nascer, eu fiz um curso na Casa do Saber, de psicologia. Chamava
amar e trabalhar ontem e hoje. Trabalhar, né? Você fala, esse cara foi fazer um curso sobre amar e trabalhar. E daí o professor fantástico, era um professor de psicologia da ESPN, que estava dando aula na Casa do Saber. E ele comentou, assim, ele chama Pedro de Sante, eu não esqueço o nome, faz 17 anos, eu não esqueço o nome do cara. E um dos pontos que ele colocou é que, por que amar e trabalhar? Porque Freud falava que a gente vive para amar e trabalhar. Para trabalhar no sentido de produzir, de ser útil, sabe? De servir ao próximo, é nessa linha mesmo. Amar nas relações sociais, quando a gente fala de networking, que a gente falou, e amar não é só amar a pessoa que está do teu lado, os seus filhos. É amar de amizade, sabe? Então, não é por nada que os prefixos das duas palavras são AM, porque elas têm a mesma origem. Amar no sentido de ter relacionamento social. E uma das coisas que ele colocou dessas gerações pós-anos 90, principalmente, é a necessidade de resultados de curtíssimo prazo. A necessidade, e hoje a gente chama que isso foi exacerbado com as redes sociais. Sim. As redes sociais viciaram as pessoas em dopamina, né? Que é aquela coisa que você sente quando você é reconhecido, tá feliz, teve o like lá pro teu post. Naquela época já existia. E assim, ele colocou o conceito de paixão e amor. Tá? E por que eu... Pode parecer viagem no primeiro momento, mas fica até o fim. Paixão, ela é de curtíssimo prazo e de intensidade muito grande. E amor é de talvez menor intensidade naquele momento, mas muito mais sustentável no longo prazo. E daí ele falou, o conceito de ficar, que é, ter uma emoção rápida e intensa naquele momento. A gente vê isso nas relações de trabalho também. As pessoas estão ficando menos tempo nas empresas porque elas querem resultados de curtíssimo prazo, reconhecimento muito rápido. Uhum. E resultado, gente, ainda mais numa economia tão instável como a do Brasil, ele não vem no curto prazo. Pode até vir no curto prazo, mas desconfio da sustentabilidade do resultado. Ele pode ter vindo à custa de outros indicadores do negócio que podem não estar sustentáveis. Então, mais uma vez, gente, é maratona. Sabe? Amar não é paixão. Então, não dá para pensar numa empresa como uma paixão que vai ser intenso pra caramba e tudo mais. Você vai se decepcionar no curtíssimo prazo e vai buscar outra coisa. Uhum. E então é super importante que vocês tenham essa visão de mais longo prazo. Isso é uma coisa que talvez eu tenha sido imaturo em algumas decisões da minha carreira, justamente porque eu queria resultado de mais curto prazo. Se eu tivesse esperado um pouco mais em algumas oportunidades que eu tive na carreira, talvez eu tivesse mais bem sucedido do que eu sou hoje. Mas eu não posso reclamar, sinceramente, mas pensem nisso antes de tomar uma decisão na emoção. Esquece o vício nessa dopamina. Não precisa ser reconhecido todo dia. Tenta ver valor no dia a dia. Tenta ver mais valor na rotina, sabe? Assim, todo mundo fala muito de propósito. Não é tudo que você vai fazer na vida que vai ter propósito, gente. Vai ter coisa que você vai ter que quebrar pedra em algum momento da carreira. E essa quebrar pedra pode ser por um propósito que você ainda não está enxergando naquele momento, sabe? Então, tenta tirar um pouquinho da emoção nas decisões e tenta tomar decisões mais racionais pensando num prazo um pouquinho mais longo. Isso vai fazer a diferença para a geração mais nova, tá? Você até tinha... Não? Você até tinha comentado sobre psicologia. Você fez um curso de psicologia, né? Engraçado porque o outro convidado também, né? Falou que se ele pudesse fazer alguma outra coisa, ele faria um curso de psicologia. Que ajudaria muito ele durante a carreira dele. Então, pessoal, curso de psicologia, hein? Não, assim, psicologia no sentido, cara, não precisa ser algo profundo, sabe? Sim, mas assim, entender um pouco não precisa mais, fazer faculdade de psicologia, mas entender a cabeça do ser humano. Porque chega um determinado momento na carreira de todo mundo aqui, você vai ter muito mais tempo gerindo pessoas do que na parte técnica. Então, entender a mente do ser humano, né? Exato, cara. Como líder, você tem que pensar, tem que entender a cabeça de cada um. Tá? Tem que entender a cabeça de cada um, porque senão, sabe... E normalmente quem vai performar a parte técnica é muito mais a equipe do que o líder, entendeu? O líder, ele é realmente gestão de pessoas. Então você vê, por exemplo, o Guardiola, que eu acho que é um belo exemplo de um cara bem sucedido em outro setor completamente diferente, que é o futebol. Ele próprio fala que a função dele é muito mais gerenciamento de pessoas do que, sabe, ele não vai chutar a bola. Acho que a gente até pode trazer um exemplo do que está acontecendo aqui no Brasil. E até você vai gostar de falar, enfim. Mas o Abel Ferreira, que ele transformou o Palmeiras. É um fato. É fato. Que ele faz ali é com a cabeça dos jogadores. É com a cabeça dos jogadores, porque o time foi muito bem sucedido. E é muito difícil você manter a motivação aqui, principalmente para o jogador brasileiro, para continuar com gana de vencer. Sim. E isso o português fez muito bem. Podem ter todas as restrições. Ele é bravo, ele chuta a copinha de água, mas ele é um gestor de pessoas que é um exemplo que, sinceramente...
assim, eu vou empreender em algum momento, dar aula e tudo mais, e ele vai ser um exemplo de liderança que eu Legal. vou colocar. Amor, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que a gente está aceitando também pessoas com cursos de gestão de pessoas para patrocinar o nosso podcast. Então, se você tem um curso de gestão de pessoas, psicologia, entender a cabeça do ser humano, entre em contato com a gente. A patrocina aqui, a gente está com um público muito direcionado para a área corporativa. Ó. Olha que público legal para o seu curso. E nem só patrocínio, mas também vir participar aqui, contar um pouco sobre a experiência que você tem em relação à gestão de pessoas. Então, contate a gente. Começar. E, Marco, nessa linha do que você estava falando de conhecer pessoas, como que foi conhecer as pessoas no momento da pandemia, onde estava todo mundo em home office, você fazia reuniões, como que foi esse momento? Foi, claro, desafiador para todo mundo, mas eu percebi que independe, assim, a gestão independe se tiver remoto, se tiver próximo, depende muito mais da escolha da equipe, como as pessoas performam num ambiente remoto. E, assim, numa boa, do teu dia a dia, da tua capacidade de gerenciar o dia a dia, sabe? Eu entrei nessa startup em julho de 2020. No auge do negócio. No olho do furacão da pandemia. E tem gente que estava na equipe, saiu, eu ainda não conheço, mas eu nutro um carinho imenso pela forma como as pessoas me receberam. Então, eu acho que, sinceramente, não tem uma receita de bolo aí. Tem bala de prata. É uma combinação realmente da tua estratégia ao entrar, né? E do perfil das pessoas. Então, se eventualmente tiver que fazer ajuste em times e tudo mais, existem perfis que vão performar muito mais no dia a dia presencial e vão ter perfis que vão performar também no remoto. Vou te falar uma estratégia dessa que envolve essa menina maluca que eu comentei. Quando eu entrei nessa organização, uma semana e meia depois, um dos gerentes da área falou: Marco, já estava com oferta do mercado e estou saindo. Pô, ferrou, né? Entro numa empresa que eu tinha um gerente, uma coordenadora, e o gerente pede para sair. Eu ia perder muito conhecimento em relação ao negócio. E daí, conversando internamente, uma das pessoas que trabalhava em outra área demonstrou interesse em vir para o marketing. E daí, primeiro, que ela era muito bem vista na empresa. Segundo, que o papo inicial foi muito bom com ela. Daí, quando ela demonstrou interesse, eu falei: vem. E aí que eu te falo da estratégia. Então, o fato de ter alguém que conhecia o business naquele momento me ajudou demais. Então, a minha vida no remoto, ela foi muito simplificada em função de ter essa pessoa que conhecia muito o negócio e pelo perfil das outras pessoas que era super, super colaborativo. E aí entra a questão da cultura da empresa. A gente tinha uma pessoa da área de pessoas, né? Era a área de recursos humanos e agora a gente está chamando de área de pessoas. E foi brilhante no processo de acolhimento das pessoas num momento de tanta dificuldade pessoal que estava todo mundo vivendo naquele momento. Então, a gente teve pessoas que perderam entes queridos dentro da empresa. Ela fez um trabalho excepcional para cuidar dessas pessoas, sabe? Então, ela foi uma pessoa da área de recursos humanos, ou da área de pessoas, que teve um papel muito mais de acolhimento do que até de gestão do dia a dia. Ela conseguia combinar as duas coisas, mas o forte dela realmente foi esse acolhimento que ela fez. Isso ajudou demais também na minha gestão de pessoas que eu não conhecia presencialmente. Sim. Eu só fui conhecê-las, acho que a primeira reunião presencial que eu fui foi em 9, 10 meses depois. Caramba. E como foi, assim, esse primeiro encontro? Primeiro que as pessoas são completamente diferentes. Sim. São muito diferentes daquilo que você imaginava. Mas assim, foi estranho, porque a gente não podia ter toque, né? Não podia dar um abraço, Sim. Não podia, sabe? Então foi esquisito naquele momento, mas foi muito legal. Foi estranho, mas muito legal, porque foi muito bom aquilo que você estava falando. Quer dizer, você começar a ter contato pessoal, depois de quase 2 anos, sem ter contato algum pessoal. Então foi muito legal. Mas, assim, mais uma vez, não tem receita de bolo. Acho que foi um pouco da minha estratégia ao entrar. Foi o perfil das pessoas que era extremamente colaborativo. E esse perfil era colaborativo por causa da cultura da empresa. Era uma cultura muito colaborativa. Isso ajudou demais. Então, talvez se eu tivesse entrado naquele momento em uma organização que tivesse um perfil, uma cultura mais de competição, sabe, mais das pessoas competindo entre si, talvez não fosse tão simples. Mas a minha área, e eu falo, e assim, acho que é importante dar os créditos. Quem montou essa equipe não fui eu. Foi a gestão anterior.
Então, fica os créditos também para a gestão anterior de ter montado uma equipe com um perfil bastante colaborativo. Então, eu tive muita facilidade nesse sentido, sabe? E aí, entrando nesse aspecto, né, de time com perfil colaborativo, você vendo a sua equipe hoje, Uhum, que pontos você considera importante para que você construa e tenha uma equipe colaborativa? uhum. Cara, primeiro a contratação das pessoas, sabe? Então, o processo de seleção, ele é extremamente importante. A gente está falando da recolocação e tudo mais, muito mais da visão do colaborador para a empresa. Agora a gente inverte um pouquinho. Que perfil a empresa está buscando? Então, o processo de entrevistas, o processo, sabe, de olhar no olho da pessoa e perguntar coisas que ela tangibilize esse perfil de colaboração é muito importante. Então, quando você traz as pessoas, por isso que eu atribuo muito à gestão anterior, porque quem trouxe a maior parte das pessoas foi essa gestão anterior. Então, ela trouxe, sim, esse perfil colaborativo. E isso, então, na entrada é fundamental. Você conseguir identificar esse perfil na hora do processo seletivo. Esse é um ponto. E depois, no dia a dia, e aí a gestão de pessoas, entender a cabeça das pessoas, você dar os feedbacks rápidos. Então, normalmente as pessoas dão feedbacks lá tem um processo lá de avaliação anual. Uhum. Se a pessoa teve alguma atitude que não vai nessa linha de colaboração, você só vai dar um feedback depois no processo de avaliação anual, não está quente, a situação não está quente. Às vezes você vai até esquecer daquele evento, e a pessoa não vai aprender, porque ela não vai fazer a relação de uma coisa com a outra. Então, os feedbacks constantes, eu acho que são fundamentais. Tá? Então, isso é super importante, cara. Quando você tem sei lá, parte da equipe que não tá caminhando para isso, você vê uma competição desnecessária e tudo mais, dá o feedback rápido. E daí a pessoa, mais uma vez, a pessoa tem capacidade de mudar. A gente tem que acreditar nas pessoas que elas podem ter ido por um caminho, talvez ela nem tivesse percebido que ela estava num caminho de competição desnecessária. Competição, às vezes, é necessária, tá? Por isso que eu falo de competição desnecessária. Uhum. Competição, às vezes, é necessária, né? Quer dizer, para as pessoas também, sabe? Mexerem, Se né? mexerem. Mas existe um conceito, outro livro, tem um livro que eu ganhei dessa gerente de head de RH de pessoas lá da empresa, de um autor americano chamado Barrett. Ele fala do conceito de entropia cultural. Entropia cultural, basicamente, é a perda de eficiência que você tem por picuinhas, por problemas de cultura no dia a dia. Né? Então, quanto mais rápido o feedback você der, menos você vai perder tempo com essas picuinhas, com esses problemas culturais, e menos eficiência você perde no teu dia a dia. Então, por isso, cara, quando você viu, a cultura da empresa é colaborativa e eu tenho uma equipe que eu quero que adote essa postura colaborativa, eu preciso dar feedback rápido para que isso não se perca. Então, e é essa a estratégia, tá, cara? Então, realmente estar perto da equipe, entender, olhar no olho e eventualmente, se houver a necessidade de feedback, dar rápido. Legal. Até fazendo uma consolidar de tudo, né, que você falou. Então, o primeiro ponto para você construir a equipe colaborativa, né? A contratação, você pegar pessoas com um perfil colaborativo, você ter por exemplo, um entendimento das pessoas para você conseguir identificar os comportamentos, né, competitivos e colaborativos para você conseguir dar feedbacks rápidos e consertar, né, arrumar a rota, né, do time. Exato. E aí, acho que fazendo um paralelo com a última entrevista, o último convidado também, ele comentou, criar um ambiente seguro para que as pessoas se sintam à vontade para compartilhar, né, as opiniões delas, os sentimentos delas, porque aí acho que isso também influencia, né, corrobora para você criar um ambiente. Sem dúvida. Todo mundo consiga colaborar sem se sentir com medo de repente, falar uma besteira e ser rechaçado pelo Exato, e dentro daquilo que a gente estava falando, né, da coragem e tudo mais, é mais um ponto que a gente pode agregar, que é realmente se criar um clima dentro da área que permita que a pessoa não tenha medo de opinar, não tenha medo de dar opinião, sabe, ou não tenha medo de dar uma ideia diferente. E aí, cara, é o exemplo, tá? Não sei se o convidado anterior falou dessa questão, não adianta também ficar só no discurso. Né? Então, se a pessoa foi lá e deu uma opinião, e você rechaça a opinião de uma forma violenta na frente de todos, perdeu a equipe. Então, é fundamental que tenha esse bom senso também na hora de... assim, walk the talk, né? Quer dizer que esse termo é fazer o que você fala. Você tem um discurso, você tem que praticar esse discurso. E tem uma coisa que assim, eu falo direto com a equipe,
você não tá 100% do tempo em todas as decisões das pessoas. Elas têm que ter autonomia para decidir. Só que você tem que estar junto da pessoa. Então, se ela decidiu e você vai lá, abandona e fala, pô, a tua decisão deu errado. O que você fez foi... Cara, é a equipe. Tem que ser nossa. Então, a gente errou. Ou a gente acertou. Então, quer dizer, dá a tua autonomia, mas na hora do problema, se você se esquivar como líder, perdeu a equipe de novo. Então, é super importante que você toma a decisão e eu vou estar junto com você. Mesmo que você não concorde com aquela decisão. Mas as consequências têm que ser recebidas pela liderança e pela pessoa que toma a decisão. Todo mundo sabe, junto, cara? né? Todo mundo junto, porque senão, esquece, cara, você perde a equipe, você perde o senso de equipe. Tem perfil de pessoas, né? Assim, chefes, né? Não líderes, que eles agem da seguinte forma. Você perdeu, Sim. nós empatamos, eu ganhei. Não, isso as equipes não vão ser sustentáveis, tá, cara? Assim, esse cara não vai ter uma equipe sustentável, vai ter turnover alto, vai ter pessoa querendo sair da empresa, então, se você quer ter manutenção da equipe, você precisa estar junto. É mão dada. E assim, para uma empresa que tem um padrão mais tradicional de trabalhar, que não tem tanta essa abertura, que a cultura realmente precisa ser atualizada. Como iniciar essa atualização de cultura? Uma empresa que está, sei lá, há 40 anos no mercado e segue sempre da mesma forma, tem uma ou outra atualização, que é uma coisa que aparece até meio superficial. Sim. Mas como mudar essa cultura? Porque muito provavelmente pode chegar um líder que queira mudar essa cultura, mas também o próprio líder não tem espaço com os superiores para mudar. Tem que ser de cima para baixo. Tem baixo. que ter a liderança do CEO nesse momento, é fundamental. Se ele não for o agente de mudança, dificilmente vai acontecer, porque você pode ter, imagina você contrata seja um diretor, uma visão, muita empresa contratou diretor de transformação digital. Se os outros diretores não estiverem comprados com a ideia, não vai rolar. Não vai rolar, definitivamente. Então esse é o primeiro ponto, de cima para baixo, definitivamente você precisa ter o líder principal do business como agente de mudança. O segundo ponto, que acho que é fundamental, que pouca gente pensa, é que a remuneração da pessoa, principalmente da liderança aí dos C-levels e das gerências também, estejam atreladas também a esse grande objetivo de mudança cultural. Então, tem um conceito de princípios culturais. São princípios que você quer que as pessoas utilizem no dia a dia. Tá? Então, vou dar o exemplo de... trabalhando no Mercado Livre, e lá no Mercado Livre definitivamente é a empresa mais forte nesse sentido, tá? de princípios culturais. Era impressionante como os princípios culturais eram utilizados no dia a dia, no discurso do dia a dia. Você estava numa reunião, era para tomar uma decisão, tem um dos princípios culturais é ser beta contínuo, quer dizer, que sempre está pensando em inovação, sempre está testando coisas novas e tudo mais. Então, se você vinha com uma postura muito conservadora, tenho certeza que alguém ia falar no meio da reunião, somos beta contínuo. Então, isso precisa estar no dia a dia do discurso. Não adianta só estar na parede. Tem que estar no dia a dia das reuniões, no dia a dia do discurso, sabe? Então, eu acho que são essas três questões, tá? O primeiro é que a liderança sênior seja a patrocinadora da coisa. Tá? Então, o CEO, o presidente, o fundador, seja lá quem for, tem que ser o grande guardião dessa questão. Segundo ponto é a remuneração. Acho que tem que ter realmente, tangibiliza bônus e tudo mais. Ele tangibiliza esse foco na transformação. E o terceiro ponto são princípios culturais, e a cultura está muito clara para os colaboradores. Para as pessoas utilizarem essas questões no dia a dia. Então, acho que esses três aspectos fazem com que qualquer organização possa mudar de patamar nesse sentido de inovação. E aí, falando em mudança, nas empresas que você trabalhou, eles tinham uma área para cuidar desse assunto? Uma área, hoje a gente ouviu falar, chama Change Management. Não tinha, assim, a GE não tinha, que é essa multinacional que eu comentei, ela não tinha uma área de Change Management, mas tinha uma área de qualidade que tinha um pouco dessa função. Tá? Ela tem a metodologia de Six Sigma, que é super forte lá, que é o coração do business. Hoje eu não sei como é que tá, porque faz tempo que eu saí de lá, não acompanhei essa cultura de Six Sigma e tudo mais, mas na época que eu trabalhei, tinha essa área que tinha um pouco dessa função, sabe? De questionar, pensar coisas diferentes, questionar os processos para ver se eles eram os mais eficientes possíveis ou não. Nas demais organizações, não. Tá? Eu tive uma experiência numa seguradora brasileira, lá por 2013, 2014, que minha função era um pouco a liderar essa parte. Basicamente, qual que era a minha função? O vice-presidente da empresa, ele falava que minha área devia chamar secos e molhados, que era um armazenzinho que existia antigamente, que vendia prego e vendia leite condensado, sabe?
Eu vendia de tudo, eu fazia um pouco de tudo. Mas qual que era a minha função? Eu tocava os projetos estratégicos, tá? Só que os projetos estratégicos eram em função das oportunidades que eu identificava para mudar. E por isso que tinha um conceito de change management mesmo. Eu via lá os números, eu via lá os indicadores, eu conversava com outros diretores para entender quais eram as oportunidades, conversava com as áreas, sabe? Ia lá, por exemplo, o pessoal da área de operações me adorava porque eu estava sempre lá com eles, vendo o trabalho deles para ver se tinha oportunidade, sabe? Então, eu fazia um pouco disso, mas eu não acho que tem que ter uma área para isso, honestamente. Eu acho que tem que ser uma cultura, tá? Tem que estar arraigado em todas as áreas. Todas as áreas têm que ter esse mindset de mudança, sabe? Porque é a forma como as empresas vão sair de um status quo para acelerar o crescimento, sabe? Talvez não seja necessário em todas as empresas. Pô, a GE, por exemplo, tem turbina de avião. Será que é necessário ter uma change management numa empresa de turbina de avião que tem um mercado consolidado, ela é líder, sabe? Talvez não haja grande necessidade. Sim. Só que se uma fintech não tivesse mindset em todas as áreas, esquece, ela morre. Ela morre, que vai ter alguém que vai andar mais rápido, sabe? Que vai acelerar mais. Então, é a brincadeira lá do leão, né? Quando você vai fugir do leão, você não precisa correr mais rápido que o leão. Correr mais rápido que o teu adversário. Porque o leão vai comer o adversário. Então, essas startups, elas são uma corrida, sabe? Tem um leão atrás de você, quem correr mais rápido vai se dar bem. Então, por isso que não pode ser uma área que vai tentar fazer as outras trabalharem. Isso tem que estar arraigado no dia a dia. Agora só, acho que vou até mudar um pouco de assunto, mas falando ainda nessa questão de fintechs que o leão tá atrás, você tem que correr mais rápido que o adversário. Recentemente teve uma grande mudança, assim, no mercado das startups, que muitas foram compradas por outras. Sim. Muitas faliram ou tiveram que fazer grandes reestruturações. Por que, não sei se você vai saber dizer, mas por que isso aconteceu nesse momento, assim, com tantas? Sim. Vamos lá. O mercado de startups fintechs cresceu muito, principalmente em 2021, que foi o ano que foi o recorde de investimentos em startups no Brasil. Tá? Não vou saber o número exato, mas girava em torno de 10, 11 bilhões de reais. Então, esse mercado cresceu demais em 2020 e 2021. Por quê? A pandemia ajudou nisso, porque muitas empresas tiveram que se digitalizar. E você tem uma startup, normalmente as startups são com base no mundo digital, e assim, empresas grandes querendo se digitalizar, e empresas, startups oferecendo serviços para isso. Então, juntou mais uma vez a fome com a vontade de comer, e o mercado cresceu muito. E a outra coisa que é o seguinte, por exemplo, a Selic aqui no Brasil estava em 2%. Hoje está em mais de 13%. O que a Selic impacta nisso, Marco? Você tem a possibilidade de investir, deixar teu dinheiro. Você tem uma grana. Você tem a possibilidade de deixar teu dinheiro paradinho lá, rendendo 13%. Você tem a possibilidade de colocar numa startup, tem um risco. Vai fazer o quê? Sim. Naquela época que estava 2%, no Brasil não valia a pena deixar parado. Ia render 2% ao ano. Tá? Então, estou simplificando um pouco a análise, tá? É uma análise um pouquinho mais complexa que isso, mas lá fora a margem estava negativa. Se você deixasse dinheiro parado, o dinheiro diminuía, a equivalente a Selic estava negativa. Então, você deixar parado o dinheiro, você perdia dinheiro, definitivamente. Então, valia a pena arriscar mais. Então, o que acontece? Hoje, as taxas de juros do mundo inteiro estão subindo em função do processo inflacionário que o mundo inteiro está vivendo hoje. Então, a época da pandemia, com toda a grana que os governos soltaram para melhorar a vida das pessoas no momento de pandemia, e aí eu não estou, mais uma vez, não é questão política nada, mas todo mundo, Estados Unidos, por exemplo, eles estão buscando pessoas para trabalhar fora do país, porque eles estão dando tantos auxílios, $2 mil, $3 mil para a pessoa não fazer nada, ela prefere não fazer nada do que trabalhar, porque é capaz dela ganhar menos do que aquilo que ela estava ganhando com o auxílio do governo. Então, isso gerou muita inflação. E inflação, como você combate? Com aumento de taxa de juros. E daí tem esse impacto no investidor. É melhor ele colocar dinheiro numa taxa de juros que é garantida que ele vai ganhar seus 2%, 3% nos Estados Unidos, que é um belíssimo resultado, do que investir numa startup. Sim. Então o dinheiro secou. O dinheiro de venture capitals, de private equity, que são as empresas que colocam dinheiro nas startups, ele secou. Tá? Então diminuiu bastante o nível de investimento no mercado. A outra coisa que surgiu, como você falou, muitas startups quebraram.
Então tem uma lição aprendida desses fundos, que tipo de empresa eu vou colocar dinheiro para de fato esse dinheiro voltar. Daí, ao invés de só focar no crescimento das empresas, das startups, agora os fundos eles estão buscando empresas que cresçam, mas que também deixem caixa positivo. Uhum. E daí você tem que selecionar muito melhor que tipo de empresa você vai investir. Então, por isso que também as empresas estão muito mais seletivas, porque elas estão buscando também business que sejam mais rentáveis e não só que cresçam. Lá atrás era crescimento, crescimento, crescimento. Agora é crescimento combinado com rentabilidade. Uhum. Então, são esses dois aspectos que estão pegando hoje no mercado. Entendi. Obrigada. Legal. Porque assim, a gente via muito aquelas notícias assim, Uber deixa prejuízo de 500 milhões. Nubank tem prejuízo de, sei lá, 200 milhões. Tem que começar a gerar dinheiro. Tem que começar, então, a startup que não começar a gerar um dinheiro, que não parar de... Independente do tamanho dela, se ela tiver um resultado no final do ano negativo, vai perder o encanto dos investidores. E assim, ela depende de investidores. Uhum. Se ela der resultado negativo, o caixa uma hora acaba. Então imagina uma empresa que, veio recebendo desde lá de 2019, 20, 21, desculpa, 18, 19, 20 e 21, esses 4 anos, estavam sempre recebendo novos aportes. Ou seja, ela podia ter um resultado negativo porque ela tinha caixa desses aportes. Sim. Se ela não se seca o dinheiro no mercado em função dessa nova postura de buscar empresas com rentabilidade e também em função de uma diminuição da grana por causa da Selic e das taxas de juros no mundo inteiro, se ela continuar dando resultado negativo, o que vai acontecer? O dinheiro vai acabar. Sim. Ela vai quebrar. Foi um pouco do que aconteceu com a WeWork, né? Sim. Inclusive, eu até ia comentar sobre isso. A WeWork, em 2019, passou por uma reestruturação, por diversas notícias que vieram, porque a WeWork é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos e foi expandindo para a América Latina, foi para a Europa também. E quando explodiu, tinha acabado de começar praticamente aqui no Brasil uma expansão muito grande. Então foi um momento em que perdeu muitos aportes, ainda que a SoftBank estivesse investindo na WeWork, eles tiveram na época que fazer uma reestruturação imensa, demitiram muitos funcionários, fecharam sites que estavam para ser abertos, enfim. E hoje, a WeWork está super bem, mas ela está hoje aqui no Brasil, na verdade na América Latina, desassociada à WeWork dos Estados Unidos. Uhum. Porque viram que não fazia sentido o que nos Estados Unidos ela gerava de rentabilidade e o que na América Latina ela gerava. Então, eles separaram as empresas. Hoje são 2 empresas separadas. E hoje voltou a ter aporte. E aí, até quando eu falei sobre muitas startups estarem recebendo pessoas mais experientes do mercado, quando eu falei, eu estava pensando justamente na WeWork. Porque muitos funcionários de cargos mais altos hoje são pessoas que vieram de outras startups que já estão hoje num patamar estável, ou que vieram de empresas tradicionais justamente para acertar as coisas que não estavam dando. E hoje o CEO de lá é um amigo meu. O Felipe. Então, ele é seu amigo, imagino que mais ou menos da sua geração. Acho que é 2 anos mais novo que eu. Mas ele é novo lá, né? É novo, ele entrou há 1 ano, eu acho. Ele completou 1 ano agora. Porque eu acho que, pegando nessa linha, né, sobre startups, no período em que existia uma enxurrada de dinheiro entrando nas startups, a WeWork, ela tinha, assim, despesas, custos exageradamente altos e desnecessários em alguns pontos, né? E justamente por conta da cultura que a empresa... da cultura que ela nasceu, né? Quem criou, o fundador da WeWork tinha essa cultura de gastar com certas coisas que... Justamente, vamos ter festas e tem que ter um espaço para convivência. Realmente, tudo isso é importante, mas era o exagerado. Sim. Foi o que você falou desse equilíbrio entre as coisas. O Felipe é um cara muito bom. É muito bom, tá super boas mãos hoje. E aí, acho que depois começou a secar, né, a fonte de dinheiro, o SoftBank parou de investir tanto dinheiro na WeWork, começou a ter as reestruturações tanto de pessoas, né, que trabalhavam na empresa, e tanto de sites que iam ser lançados, foram fechados. E para piorar, veio a questão da pandemia, e aí o pessoal parou de trabalhar em escritório, que basicamente é o negócio da WeWork, e derrubou mais ainda o faturamento deles, né? Eu não sabia agora que eles estavam recebendo novos investimentos, mas eu acredito que deve ser até por uma questão da retomada do presencial, né? Sim. E toda essa nova gestão. Exato, acho que a gestão influencia demais. Mais segurança para os investidores. Se não me engano, a América Latina era do Uber, né? Isso. E o Felipe veio com ela, então... É isso. Assim,
a gestão, sabe, o perfil dos gestores, o histórico dos gestores vai influenciar demais também na decisão de investimento. Então, porque traz confiança para o business, sabe? Aí tem um intangível que é muito importante. Sim. E, mais uma vez, está em boas mãos. Cara, e além de hoje, a gente boa demais. Fico feliz de estar em boas mãos, porque foi um lugar muito legal de ter trabalhado, assim. Legal. Enfim. E, assim, acho que uma coisa até, só terminando esse assunto, como a pandemia, tudo que aconteceu durante esses 2 anos mostram que você não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Primeiro que, assim, estava passando por uma reestruturação, aí veio uma pandemia e ninguém queria compartilhar um espaço com você. Você não sabe o que a pessoa tinha. Então, foi muito negativo para os coworkings, lugares como esse. E aí, hoje, por conta do home office, muitas empresas deixaram suas lajes corporativas, onde todo mundo tinha o seu próprio desktop e tudo mais, justamente para ir para espaços de coworking, porque não precisa mais ter um escritório para trabalhar. As pessoas trabalham de casa. Então, você vê como as coisas foram... apesar dessa mudança já ser algo que estava sendo visto, como você falou no início, ele foi acelerado. Acelerado. E assim, é uma mudança que a gente não esperava, né? Quer dizer... E hoje, honestamente, eu não sei qual que vai ser o fim. Eu acho que vai ir pro híbrido também, igual o Pedro estava falando. Mas determinadas funções, eventualmente, cara, os caras não vão voltar. Tecnologia, por exemplo. Será que precisa? Pessoal que programa. Então, eu acho que vai ter que ter um bom senso aí na estruturação, sabe? Outro dia, faz umas 2 semanas, uma matéria do Estadão com uma entrevista do Estadão do Valor, não lembro agora. Entrevista da presidente da Microsoft aqui no Brasil. E o título era quem voltar pro presencial vai perder talentos. Quer dizer, eu tenho um ponto de interrogação na cabeça. Qual que vai ser o final disso, sabe? Se vai ser 100% presencial ou se vai ser um híbrido. Eu acho que vai acabar indo pro híbrido, que é um meio do caminho aí, sabe? Vamos ver, mas pode ter surpresas. E isso impacta o negócio de diversas empresas, não só da WeWork, mas do restaurante que fica embaixo do escritório, né? Então... Quantos restaurantes fecharam por conta disso, né? Eu acho que até foi um período que estava sendo muita notícia disso, foi um posicionamento do Elon Musk, que ele falou que queria que as pessoas voltassem a trabalhar presencialmente, né? No caso dele, eu não lembro se era full time ou se era full. Era full. E o Google também. Não lembro onde fica a sede do Google, mas na sede deles... Palo Alto, na Califórnia. Estavam solicitando que os funcionários retornassem, né? Então, cara, pode ter perdido talento. Pode ter, porque tem gente que... Eu me acostumei plenamente no remoto. Acostumei tranquilamente. Agora a gente voltou, tô indo presencial sempre. Poderia fazer um dia de home office pelas regras da companhia, mas eu tô indo 100% home office. 100% presencial. Porque assim, a empresa passou por diversas mudanças. Desculpa. Imagina. Por diversas mudanças. Então, tá no momento de eu estar muito perto da equipe e dos meus pares e tudo mais, então eu tô presencial. Assim, se voltar remoto, me adaptar tranquilamente, sabe? Mas não é todo mundo que se adapta, né? Então, eu sei que se eventualmente tiver, eventualmente uma pessoa da empresa que tava super feliz remotamente e tudo mais, a gente corre o risco de eventualmente perder. Sim. Mas vai ser no dia a dia que a gente vai aprender qual que é o melhor modelo, sabe, gente? E cada empresa vai ter a sua história. Eu acho que não vai ser uma regra para todo mundo. E é isso, cada empresa vai entender a sua história e cada funcionário vai entender o que é melhor. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar em home office. Uma vez por semana eu gosto, eu acho legal, que é um dia que eu tiro pra dormir um pouco mais, às vezes resolver alguma coisa na hora do almoço, mas assim, eu prefiro muito mais presencial, ter essa interação. Eu até falei pro P, na época da pandemia eu fiquei em home office por 2 meses, nem isso se bobear. E voltei a trabalhar em obra. Morria de medo, mas foi muito legal, porque não ficar em casa. O bom, né, do home office, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que ficava em Santo Amaro. Só para o pessoal ter uma ideia, né, se geolocalizar? Se geolocalizar, eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, Tatuapé, e eu trabalhava no extremo sul, eu trabalhava em Jurubatuba. Eu pegava de trânsito 1h30, locomoção, né, em carro. Se eu fosse de transporte público, era mais ainda, era 2 horas. Então eu preferia ir de carro, gastar mais, porque eu economizava tempo e um pouquinho mais confortável, né. Isso para ir, 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Ou seja, 3 horas do meu dia eu perdi em locomoção, né. Com o home office, essas 3 horas eu tinha de volta para mim. Então, dormi um pouco mais, porque eu não precisava acordar 6h30, 7 horas da manhã para entrar às 9, né. Então, podia acordar 8, 8h30, né? Acordava, tomava um cafezinho rápido já, estava pronto para trabalhar. E saía do trabalho, encerrou meu expediente lá às 6h30, 7 horas, já estava em casa, já podia fazer alguma outra coisa, né.
E depois, quando começaram a liberar o uso de academia, essas coisas assim, você pega essa 1h30, você tem outras coisas pra fazer, né, no seu dia. Só que aí tem o lado oposto da moeda, que é a perca de contato com a equipe, né? Então talvez o híbrido vai servir pra dar acho que vai servir pra equilibrar as duas pontas, né? Uhum. E até agora, puxando um pouco o gancho pra gente já ir caminhando aí pra encerrar, puxando um pouco o gancho dessa questão do fazer academia depois do trabalho e tal, o que você faz hoje de atividades físicas? Não atividade física, mas o que você faz que é seu hobby, que você gosta de fazer além do trabalho? Porque a gente fala muito de trabalho, mas tem a parte da vida pessoal, né? E como você equilibra isso com a sua rotina de trabalho, também é importante. Sim. Não, mas assim, isso é outra coisa que eu queria ter aprendido antes, tá? Então, pra galera mais nova, mais um ponto. Além da questão de investimento e tudo mais que eu falei, eu guardaria mais dinheiro desde o início da minha carreira. O segundo ponto, eu faria algum tipo de exercício físico com mais intensidade do que eu fiz ao longo da minha vida. Por quê? Isso afeta diretamente a tua performance no dia a dia. Quando você faz exercício, tua cognição é melhor, tua disposição é melhor, sabe? Então, recomendo muito, muito, muito que faça exercício com uma frequência alta desde o início. Não perca isso. Tá? E tem um aspecto que ninguém pensa muito, né? Mas quando você se sente bem consigo mesmo, gera uma autoconfiança o exercício físico, sabe? Você tá bem consigo mesmo, gera uma autoconfiança muito grande e que você pode usar essa autoconfiança no dia a dia de trabalho. E confiança é muito importante. Tá? Então, eu super recomendo que faça exercício físico desde o início da carreira. Isso vai facilitar muito a tua vida, tanto do ponto de vista de, sabe, estar com energia, que isso influencia diretamente na tua fluência verbal, isso influencia na tua capacidade de raciocínio, além da tua saúde, por razões óbvias, né? Então, assim, eu desde 2013 eu comecei a correr. E sabe quando eu tava vendo um outro psicólogo, tem um Instagram bem legal, e ele fala do conceito de ilha de estabilidade. A corrida pra mim foi minha ilha de estabilidade, sabe? Porque ela me deu disciplina em uma série de outros aspectos, sabe? Então, comecei a dormir um pouco melhor, comecei a ter uma rotina um pouco mais definida, e isso me ajudou demais. Então, e fora que quando você tá correndo, você para de pensar em tudo. Você tá lá focado na tua corrida. E daí você fica muito mais criativo, muito mais, sabe, tua cabeça fica... Parece que você dá uma limpada na cabeça de tudo que você vive no dia a dia. Igual a meditação, né? Igual a meditação. Isso é outra coisa. As pessoas que eu conheço que fazem meditação, yoga e tudo mais, eles têm um equilíbrio emocional que é um absurdo. Eu não tenho paciência pra fazer meditação, mas eu quero ainda tentar. Mas isso seria legal. Mas de qualquer forma, assim, pra mim, e a pandemia prejudicou bastante isso, porque a gente foi super disciplinado na pandemia pra evitar contatos. Eu tava com mãe e sogra morando em casa por um bom tempo. E daí a gente foi super disciplinado. Com 2 filhos também, você começa a pensar, não vamos arriscar. Então a gente realmente prejudicou muito. Mas eu voltei faz uns 2 meses a correr. Vou pra minha segunda prova agora domingo. Ai, que legal. Legal. Então, eu, assim... Respondendo a tua pergunta, Ju, realmente a corrida pra mim faz uma diferença brutal. Sou palmeirense roxo, então adoro ir em jogo do Palmeiras e eu dei muita sorte porque minhas 2 filhas acabaram pegando gosto pela coisa, então é um momento meu com elas. Então é super legal. Dei um monte de dica de leitura aqui, então leitura também é uma coisa que pra mim faz uma diferença muito grande. É quase que o mesmo efeito do exercício físico. Te deixa mais inteligente, te deixa mais fluente verbal, com mais vocabulário, com mais repertório. E repertório é muito importante, gente. Então, você ter assunto, por exemplo, você tá no almoço, você trocar ideias sobre determinados assuntos. Outro dia foi muito legal, eu tava no almoço e a gente tava falando sobre a Constituição do Chile. E, ainda bem que eu li a matéria do Estadão sobre isso uma semana antes, sabe? Então, a leitura é super importante e é uma coisa que eu prezo. Isso é outra coisa que eu também teria começado antes, sabe? Para quem tem filho pequeno, estimula a leitura logo, tá? Porque é fundamental. Minha filha mais velha lê bastante, a mais nova odeia, mas eu vou fazer ela ler. Mas é assim, esse tipo de coisa, tá? Pra mim basicamente família, futebol, né? Principalmente o Palmeiras, corrida e leitura. Esses 4 pontos. Eu acho legal um artigo também, juntando a parte de leitura e de autoconfiança que você comentou. Tem um artigo que saiu, acho que, se não me engano, no New York Times, não lembro o ano, acho que foi 2003 ou 1998, 96, por aí, alguma coisa assim. O nome do artigo é The Beauty Premium, né?
por que pessoas consideradas bonitas, eles passam por um processo de avaliação de, assim, várias pessoas avaliando Sim. nível de beleza, assim, porque essas pessoas tinham mais sucesso do que outras. Confiança pura. E aí, nesse artigo, eles até falaram assim, mesmo em entrevistas em que a pessoa não via o entrevistado, essas pessoas que eram consideradas mais bonitas tinham mais sucesso porque elas, no tom de voz dela, Sim. denotavam mais confiança. Sim. Então, você achar um hobby, alguma coisa que melhore sua qualidade de vida, te traga mais autoconfiança, autoestima, né? Às vezes também se arrumar mais, né? Exato. Não tá confortável com você mesmo, não vai te Mas dar... é isso, cara. Não vai te dar autoconfiança, né? Não é só a visão do outro pra você, é a visão de você para consigo mesmo. E a visão de você consigo mesmo é um fator de confiança muito grande, ela é real, tá? Então, muita gente não pensa nisso, tá? Mas, realmente, uma pessoa mais, sabe, uma pessoa bonita, mais forte, sabe, que pensa em, pô, sabe, sair de casa, bate na cara e fala, hoje eu vou fazer as coisas acontecerem, sabe, cara? Esse tipo de coisa faz a diferença. A primeira hora do dia é fundamental nesse sentido. Você tá no espelho, sabe? Eu vejo muito... O Brasil tem alguns aspectos bem legais. Coisas que eu não via, nunca vi em outros países. E uma coisa que eu noto e com bastante frequência. Você tá lá, eu vou de carro pro trabalho também. Aí você olha no ônibus, tem uma menina se maquiando. Isso é de emocionar, cara. Por quê? Porque a pessoa certamente passou as 3 horas no transporte público e tá usando aquele tempo pra ficar mais bonita. E por que ela tá mais bonita? Cara, pra trabalhar melhor, pra fazer as coisas melhor, pra ter mais autoconfiança, pra se sentir com autoestima maior. Então, é fundamental realmente que você cuide de você mesmo, mas não para os outros, mas para você próprio, porque daí certamente no tom de voz vai ser notado isso, uma maior confiança. E acho que isso está muito associado também ao autoconhecimento, por isso que é tão importante você descobrir o que você gosta e se cuidar mesmo, né? Porque é isso, se você não se conhecer também, você não vai encontrar os meios de ter essa confiança, né? Exatamente. Não vai ser o outro falando pra você. Exato. A gente pode até dar algumas dicas e tudo mais, mas a pessoa tem que olhar no espelho e falar, pô, o que é importante pra mim? Sim, tem que partir de dentro, Tem que partir de dentro. Sim. Daí fica genuíno, assim, tá falso. Indo para uma última pergunta, que é uma pergunta que a gente quer fazer para todos os convidados. O que você falaria pro Marco recém-formado, o Marco que estava iniciando a sua carreira? Difícil. A primeira coisa é essa questão do investimento, tá? Segundo, talvez, assim, acho que essa pergunta ela vai fazer um wrap-up de tudo aquilo que a gente falou até aqui. Acho que a primeira coisa é realmente cuidar das finanças pessoais, tá? Desde cedo. Segunda coisa, fazer algum tipo de esporte, tá? Porque isso, o teu corpo é a tua caixa de ferramentas, sabe? Então, definitivamente, quanto melhor ele estiver funcionando, melhor você vai performar. Então, acho que esse é o segundo ponto. Ler muito, tá? E aí não só leitura sobre negócios ou sobre a tua atividade profissional, mas ler muito para ter repertório, tá? Quanto melhor o teu repertório, melhor é a visão que as pessoas vão ter de você. Sabe aquele cara que sabe opinar com profundidade? Então, leitura, e aí realmente, leitura de tudo. Sempre eu falo para pessoa do meu time, para amigos e tudo mais, que eu prefiro a leitura ruim à não leitura. Tá? É melhor ler alguma coisa que talvez não tenha, sabe, não é um clássico, não é filosofia, não é... Mas é melhor do que não ter nada, tá? Então, um terceiro ponto é ler antes, tá? O que mais? Um quarto ponto é aprender sobre tecnologia. Então, isso pode fazer uma diferença brutal no mundo de hoje. Então, se eu voltasse atrás, eu teria feito alguma coisa de programação, alguma coisa para conseguir conversar com as pessoas sobre tecnologia. Tá? Esse é um quarto ponto. Um quinto ponto é ter um networking mais ativo. Eu acho que o meu não é ruim, mas poderia ser muito melhor. Esse é um quinto ponto. E aí um sexto ponto é respirar antes de tomar algumas decisões. Sinceramente, acho que eu tomei algumas decisões na minha carreira que se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu teria tomado uma decisão um pouquinho diferente, um pouco mais madura. Mas isso acho que só o cabelo branco vai trazer, só olhando para trás, conectando os pontos do Steve Jobs lá que a gente estava falando. Então, sim. Eu acho que é isso. Quer dizer, acho que são esses 6 pontos que eu, voltando atrás, eu buscaria. Eu falaria pro Marco de 18 anos. Legal. Obrigada. Você quer comentar alguma coisa, amor? Não, acho que só vou comentar que, pessoalmente, aqui eu vou anotar esses pontos, deixar lá nas notas do celular, porque eu acho que a ideia é justamente pessoas que estão ouvindo
terem as dicas do Marco do futuro, porque o Marco do passado não teve, talvez, essas dicas, não teve acesso a esse tipo de informação, né? Eu acho que um dos objetivos da gente ter criado o podcast é justamente isso. A Júlia do futuro não vai, talvez, lógico, eu vou aprender muita coisa ainda, mas a Júlia do futuro vai me trazer outros pontos, porque hoje o Marco do presente está me trazendo algumas coisas para ser uma Júlia melhor. Exato. E aí, Marco, eu sei que durante a conversa você já indicou alguns livros, né? Você poderia falar esses livros, repetir o nome desses livros que você indicou e se você tiver algum outro interessante que você acha legal indicar? Bom, o primeiro é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, tá? Esse, do ponto de vista de comportamento pessoal, mas que é fantástico. Por exemplo, algumas regras. Cabeça ereta, ombros para trás, que é aquilo que a gente está falando da autoconfiança. Tá? Então a postura física... super-herói. Não, a postura física, ela influencia na tua autoconfiança. Psique mesmo. Então, é isso que ele coloca. Tem outros aspectos também, por exemplo, tem uma regra que eu acho que é super importante que ele coloca lá. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Busca o que faz sentido para você e não aquilo que é mais fácil. Então, se tem alguma coisa que você quer, que você acha que faça sentido, que é mais difícil, foca no que é mais difícil do que é o conveniente, sabe? Então, tem algumas regras desse tipo que são... O foco dele não é profissional, mas que dá para fazer a correlação direta para o mundo profissional, tá? Então, esse 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Tá? Um outro que eu acho que é muito importante, e aí ele é focado em investimento, mas eu acho que você pode fazer também analogias com outros mercados, que é Dominando os Ciclos de Mercado, do Howard Marks. Tá? A gente estava falando, por exemplo, do home office, ele usa o conceito de pêndulo. Tá? O que acontece? Você está aqui numa situação. Aí, normalmente, quando as coisas no mercado começam a mudar, todo mundo vai para o outro lado, para o outro extremo. E daí o que acontece? A situação final, ela acaba sempre sendo o centro do pêndulo. Por isso que aquilo que a gente está falando de muito provavelmente o home office ou presencial vai acabar num híbrido, é esse centro do pêndulo. E ele fala esse conceito muito mais para o mundo de investimentos, que pode ajudar também naquela primeira dica que a gente vem falando aí de ter uma carteirinha de investimentos aí que, por menor que seja todo mês, mas ela vai fazer a diferença brutal lá na frente. Então, Dominando Ciclos de Mercado, do Howard Marks. Um outro que eu acho super interessante, chama Ganhar de Lavada, do Scott Adams. O Scott Adams, não sei se já viram a tirinha do Gilbert. Não. Isso foi muito, muito famoso, principalmente na minha geração. Que era um quadrinho corporativo, tá? Fazendo humor da vida corporativa. Chamava Gilbert, que é desse autor Scott Adams. Ele fala muito de persuasão. Então, ele dá muitas dicas sobre como você pode se comunicar, que tipo de estratégia você pode utilizar para convencer o outro lado das suas ideias. Então, é super legal. Tá? Então, vale super a pena. E daí, por último, e aí para liderança, quem estiver começando com equipes agora, e principalmente para os que gostaram de esportes, chama 11 Rings, 11 Anéis, do Phil Jackson. O Phil Jackson era o técnico do Chicago Bulls, quando o Chicago Bulls na NBA ganhou 6 títulos com Michael Jordan no auge. E você liderar o Michael Jordan deve ser foda, né? Então, o livro dele é fantástico do ponto de vista de gestão de pessoas. Então, tem o cabeça fria, coração quente do Abel, mas isso aí tem um viés palmeirense que não sei se todo mundo vai gostar. E por último, só aí não é livro, mas são 2 dicas de séries da Netflix. O The Last Dance, do Michael Jordan, que é uma lição de liderança. Lição de liderança e mentalidade. Tá? Para quem quer se dar bem na vida, o Michael Jordan é o exemplo. Tá? Então, assistam The Last Dance, que é sobre a carreira do Michael Jordan. E o outro, também é liderança na veia, chama The Playbook. É uma série que, na verdade, não chega a ser uma série. São depoimentos de técnicos de esportes sobre sua estratégia de liderança. E principalmente, eu não vou saber o nome do cara porque é grego e é super difícil de falar, mas vocês pegam o técnico da Serena Williams. É Patrick Agrawopoulos. Eu sei que termina com Poulos, né? Mas é Patrick alguma coisa. Assistam esse episódio no mínimo. Se quiserem assistir mais... Oi?
Teve o filme agora dela, né? Que foi Sim, até com o filme é o lindo. Smith. Dizem que filme é fala maravilhoso. bastante dele, né? O filme é lindo. Mas, assim, a forma como ele gerenciou, principalmente a pessoa Serena Williams, foi fantástico. Então, esse e o do... Não lembro o nome do técnico do Boston Celtics. Mas assim, pega do Patrick e do técnico Doc Williams, se não me engano, Doc Williams. Mas também, a forma como ele gerenciou o time numa crise absurda. E crise, galera, vocês querem ser líderes, saibam que vocês vão gerenciar crises e vocês vão ter que lidar com pressão. E o episódio dele é muito nesse sentido, de gerenciar a crise e lidar com pressão. Tá? Então, é uma forma de ver um negócio palpável, né? Ali, sim. Ele passou por isso. Como ele decidiu, qual que foi... E assim, algumas dicas também, por exemplo, o Doc Williams, mas o técnico do Boston Celtics, estava numa crise, estava todo mundo para baixo, a frase que ele usou, não sejam vítimas. Tá? Se você tiver um perfil de vitimismo, você não vai dar certo na carreira. Ponto. Então, o brasileiro adora buscar a desculpa perfeita. Isso é uma diferença muito grande entre o brasileiro e o americano. Parece que a gente trabalha, eventualmente, se não entregar, eu já tenho a desculpa. Uhum. E isso é uma posição de vitimismo que é muito ruim. Então, os depoimentos deles são fantásticos nessa linha, de você assumir o protagonismo, sabe? Tá com uma crise, não vai pra baixo. A crise tem que te levar pra frente, sabe? E crise vai acontecer, problema vai acontecer. A gente tá falando de pivotar na carreira. Não pivote porque você tá numa crise, tá? Pivota porque se você tiver uma estratégia, aquilo faz sentido pra tua vida. Se você pivotar pra fugir de alguma coisa, a pivotada vai durar 3 meses. Tá? Então, fica essa dica. E esse vídeo esse episódio do técnico do Boston Celtics vai muito nessa linha, tá? Marco, então a gente queria agradecer aqui a sua participação. Legal. Pedir pro pessoal dar o like. Se você acompanha a gente até aqui, dá o like, pô. Então aqui, ó, quantas dicas valiosas já. Então, merece o seu like. Merece seu comentário também e a sua inscrição. Ajuda a gente nesse começo. Então, agradecer aqui a participação do Marco. Não, eu que agradeço, gente. Obrigadão. Foi muito bom. Muito valiosas. Muito bom mesmo. Só pra dizer que, assim, as dicas são pra quem tá assistindo, as dicas são pra nós. Então, muito obrigada por estar aqui Legal. hoje, num sábado gelado. Sim. Obrigada por... E se precisar de que a gente volte algum dia e tudo mais, algum tema novo e tudo mais, vai ser um maior prazer. Com certeza. A gente Bom, chama mesmo. É muito legal. Marco, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que assistiu até aqui, pelo seu like, pela sua inscrição. Indique para os seus amigos e espero mesmo que tudo que a gente está fazendo aqui, desde o primeiro episódio, o segundo, todos os próximos que virão, ajude você de alguma forma na sua carreira, no seu crescimento profissional, enfim. É isso aí, obrigada. Valeu, gente. obrigado. Obrigado, Marco. Valeu, tchau, tchau.